Pessoal, acompanhe esse debate com o seguinte tema: profetas que revelam manifestação de Deus ou sensacionalismo? Neste debate irá debater pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Gesiel Dias, falando a respeito deste tema. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. É um prazer, pastor Gesiel. Nós vamos começar com o querido pastor Gesiel Dias. Os 4 minutos para suas considerações iniciais, querido pastor. Amém, queridos. Para mim é uma alegria muito grande estar nessa mesa hoje com o pastor Eliseu Rodrigues. Eu jamais desafiaria para um debate alguém que eu não admire, que eu não entenda que seja uma voz relevante. Pastor Eliseu tem aí, acho que várias marcações no Instagram dele desde 2020, das várias vezes que eu o indiquei para os meus seguidores como um pregador autêntico, bíblico para se ouvir, porém, como todo ser humano que comete erros, e um desses erros que o pastor Eliseu, na minha visão, cometeu publicamente, eu o chamei no Instagram, no direct, e sugeri ou uma conversa por telefone ou um debate ao vivo para nós conversarmos sobre aqueles erros que o pastor Eliseu trouxe ali. E eu, sinceramente, quando a rádio me mandou o tema do debate, eu fiquei curioso, e estou curioso até agora para saber em que eu e o pastor Eliseu Rodrigues vamos discordar aqui hoje, porque eu vou defender que sim, profetas que revelam manifestação de Deus, com certeza absoluta. Manifestação de Deus, dom de Deus, sensacionalismo tem em qualquer lugar, charlatanismo tem em qualquer segmento da sociedade. Agora, a existência do falso não nega a existência do verdadeiro. Então, sim, revelação de Deus, eu creio em revelação, é bíblico revelação. Nós comumente chamamos esse dom de revelação, porém, a Bíblia o chama de palavra do conhecimento, e é bíblico, é de Deus, independente do sensacionalismo, do charlatanismo. Eu sempre falo, pastor Calixto, não se falsifica aquilo que não existe, o verdadeiro. Ninguém falsifica uma nota de R$3, vai falsificar uma de 100, É verdade. uma de 50, uma de 200, porque existe a verdadeira. Então, todas as vezes que a igreja ver em algum lugar um falso profeta, glorifique a Deus, porque só existe o falso, porque existe o verdadeiro. E olha só, pastor, eu queria até pedir ao senhor, ainda está dentro do seu tempo, quando o senhor disse que o senhor acredita e a nossa vertente hoje é real ou é sensacionalismo? O senhor acredita em todas as vertentes da revelação bíblica hoje? Por exemplo, hoje está muito evidente, eu não diria moda, porque se eu colocar moda eu já começo a descaracterizar isso como uma profecia ou como uma revelação. Mas eu diria, está muito evidente nos nossos dias essa questão das pessoas revelarem RG, revelarem endereço das pessoas, que isso não é novo. Na própria escritura a gente vê que Deus disse ao profeta, vai lá na rua direita, onde está o irmão Paulo e tal, tá? Mas foi algo vindo direto de Deus ao profeta e não do profeta para outra pessoa. O senhor também acredita nessa vertente, desse ramo da revelação? Ou o que o senhor nos diz sobre isso? Acredito que Deus é um Deus que revela algo abrangente, revela detalhes. O pastor citou um texto maravilhoso onde Deus revela um endereço. A Bíblia, na Bíblia, no Novo Testamento, se eu for para o Antigo Testamento, então nem se fala. Não, nem se fala. Vou ficar só no Novo. No Novo Testamento, nós vemos Deus revelando várias vezes aos homens de Deus do Novo Testamento detalhes. Então, Jesus que começou a revelar nome, foi Jesus que chegou e chamou Zaqueu, desce daí. Mateus, Natanael, te vi debaixo da figueira. Mulher, tu já tiveste 5 maridos, que tu tem agora não é seu. Contou o passado, falou do presente, falou do futuro. Então, isso é totalmente bíblico. Então, charlatanismo tem em todo lugar. Hoje, eu tenho esse dom, eu carrego esse dom espiritual, de ver o mundo espiritual, desde os meus 5 anos de idade. Olha só. Eu tive a primeira visão com 5 anos de idade. Hoje, no meu tempo, não tinha Facebook, não tinha aplicativo, não tinha internet, não tinha Instagram, sabe? Então, hoje eu procuro falar cada vez menos detalhes, o nome de alguém, um dado muito específico, para que eu não seja confundido com esse pessoal. Com esse pessoal. Agora,
de vez em quando não tem como. Tem que falar porque é pertinente para aquela revelação, para que gere mais fé, mais convicção no coração de quem está recebendo a revelação. Não necessariamente de quem está entregando. Olha só, o senhor me desculpe, não quero ser deselegante, mas até perguntar qual que é a idade do senhor? Eu tenho 29 aninhos de idade. 29, ou seja, 24 anos atrás eu já usava o senhor. E se a gente for pensar 24 anos atrás, parece que não existia mesmo, né? Essa questão desse mecanismo que hoje a gente tem que facilita algumas falsificações, né? Facilita. Hoje a gente tem visto coisa que só Deus pode. Mas olha, mas eu vou voltar aqui agora com o querido pastor Eliseu Rodrigues. E aí, pastor Eliseu, e essas coisas? É sensacionalismo? Deus revela número de RG, não revela o CPF, o endereço da rua, o tamanho do sapato. Como é que é, Eliseu? Pastor, Deus revela aquilo que Ele quer, aquilo que é necessário, aquilo que vai edificar a sua igreja. Sim. Ou quebrantar o coração endurecido. De quem ele está falando? Diante de quem o profeta está. Existem profecias sem nexos e existem profecias verdadeiras, como já foi falado aqui. Se tem o falso, é porque tem o verdadeiro. A minha batalha aqui, tanto do meu interlocutor, é que são dois continuistas. Ele iniciou dizendo que me enviou várias mensagens. Pela misericórdia do Senhor, estou com 3.100.000 seguidores no Instagram. Não é novidade, eu não consegui responder todo mundo que chega lá. Muitos irmãos reclamam mesmo que me fizeram marcações. Eu tenho uma equipe hoje com 13 pessoas que tem que cuidar das minhas redes sociais. Eu sou co-pastor em um campo em Goiânia. Nosso pastor-presidente é o pastor Darlan. Foi-me confiada por algum tempo o cuidado do seminário teológico na nossa igreja. O culto de doutrina nas quartas-feiras, minha esposa dirige, meu pastor prega e eu também prego. Tenho muitas ocupações. Chamados para debate, o que tem de chamado para debate? Sensacionista, católico, ateu. Se eu for dar atenção para esse povo, eu não dou atenção aos meus alunos, à minha igreja, nem à minha família. O Gesiel também citou que queria saber o motivo desse tema, que não foi o tema proposto para o debate. Primeiro, em sua live, você não propôs nenhum tema para debater comigo, pelo menos naquela, eu acredito, na minha geração. Mas ali você indicou que o motivo, ou a base para o debate seria sobre o profetismo. Pois naquela live em que você me desafia, você está defendendo Leonardo Salles, seu modo de profetizar, e a live que nós não tivemos um debate, mas tivemos um embate. Também num vídeo com o que se denomina profeta chamado David junto a ele, você estava defendendo o profetismo nos moldes que vocês exercem esse dom. Logo, envolve o profetismo nas duas lives. Então a rádio entendeu que o meio pelo qual você queria me alcançar aqui no debate seria nesse tema, dons espirituais e profetismo. Você também disse que se a igreja vê o falso pregador, ela tem que dar glória a Deus. Não, porque não é Deus que levanta falsos profetas. Falsos profetas se erguem e são levantados por Satanás. Quando a igreja vê um falso profeta, ela tem que denunciar. Eita, meu Deus do céu. E aí, gente? E você, no que você acredita? Você acha que é sensacionalismo o tipo de profecia que nós temos visto hoje em nossas igrejas? Ou você acredita que ainda há dom de Deus? Que Deus pode extrapolar algumas vezes até mesmo aquilo que nós acreditamos como verdade, e nós temos as nossas crenças, as nossas regras, e o meio que você vive também acaba moldando você, não é? E aí, meu querido pastor, como é que fica? Não, na verdade, o pastor Eliseu, ele pode até dizer que não viu as minhas mensagens, mas... Vi todas as suas mensagens depois que você me desafiou. Sim. E o início da mensagem, rapidinho, era assim: pastor Eliseu, me segue para ver se eu ganho alguns seguidores. Logo eu me interpelei. O cara quer seguidor, eu não vou dar atenção. Pastor, desculpa, pode continuar. Eu não lembro de fato dessa mensagem. Eu vou até procurar aqui enquanto o pastor Eliseu estiver falando. E quando eu fui na sua mensagem, você excluiu quando você estava conversando com o Tiago? Essa parte. Não. Sim. Então tá na sua. Sim, tá. Vai estar, eu vou te provar. Vamos lá. Tá. O pastor Eliseu Rodrigues viu o conteúdo do meu desafio a ele, e sim, lá no Fábio. Aliás, o maior podcast cristão do Brasil. Quero mandar um abraço pro Fábio. Eu citei o pastor Eliseu Rodrigues
e o desafio que eu havia feito a ele. E lá no Fábio eu nem lembrava ao certo qual era o conteúdo do meu desafio quando eu o fiz. E aí o pastor disse que viu as minhas mensagens após ver o desafio no Fábio, então ele viu qual foi de fato o conteúdo do meu desafio, que não tem nada a ver com isso. Nunca defendi estilos, esse ou aquele estilo de profetismo, como o pastor trouxe aqui, mas, inclusive, é o seguinte, se alguém... O pastor Leonardo Salles até ficou... Acho que ele ficou triste comigo. Pastor Leonardo, não fique triste comigo. Lá no programa do Fábio Acredita, eu falei assim, ó, o problema de muitos que têm experiência, é que não tem fundamentação bíblica e teológica nem para defender teologicamente aquilo que acreditam. E aí eu falei assim, ó, o Leonardo é tão ruim de Bíblia, então eu usei essa expressão. Leonardo, desculpa, não foi no mau sentido. Eu acho que ele ficou brabo, parou de me seguir, ficou doído. É tão ruim de Bíblia que não soube se defender em coisas tão assim... tão óbvias que o pastor Eliseu Rodrigues estava errado. Eu acredito que nem ele vai defender agora muita coisa do que ele afirmou naquela live com o Leonardo Salles. E eu falei assim, o pastor Leonardo Salles precisa sentar, precisa aprender, assim como todos aqueles que carregam dons espirituais, dons de profecia, dom de palavra do conhecimento. E não defendo o errado. Se Leonardo Salles errar, vou cobrá-lo. Se David Lacerda errar, vou cobrá-lo. Se Miguel Oliveira errar, vou cobrá-lo. Uma coisa não muda a outra. Então, assim, eu dizer do seu erro, pastor, não quer dizer que eu estou passando a mão na cabeça de ninguém. E quando eu disse que a igreja tem que dar glória a Deus quando ver falsos profetas, sim, eu posso dar glória a Deus por qualquer coisa. Eu falei, em tudo dai graças. Ok? Eu posso ver o lado bom de tudo. E o lado bom de tudo é o cumprimento das profecias, é que Jesus está voltando, é que isso aponta para o tempo do fim e também aponta para os verdadeiros. Só tem falso porque tem verdadeiros. Eu estou falando simplesmente sobre uma ótica benéfica, naquilo que tudo pode ser enxergado pelo lado bom. Olha só, pastor Eliseu, eu gostaria de, até para que a gente pudesse esclarecer um pouquinho a questão aos nossos ouvintes, o que o senhor teria hoje como sensacionalismo profético? Certo. O que o senhor tem como sensacionalismo profético? Certo. Sobre o dar graças a Deus por tudo, 1 Tessalonicenses 5, a partir do 16, nos manda nos alegrarmos sempre, orar sem cessar, em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus. Esse tudo aqui, como diz John Stott, tem que estar conectado à paternidade divina e não às investidas de Satanás contra a igreja. Pastor, o sensacionalismo é o hábito de causar sensações para levar a fins falsificados. O sensacionalismo é o ato de impressionar o interlocutor ou aqueles que me escutam, mexendo com as suas emoções. Okay. Tais ações podem ser válidas em performances artísticas, quando o objetivo é promover o artista, mas não na igreja. Pois se tal feito é feito por um ministro do evangelho, é autopromoção, é vaidade, é plataforma do anticristo e do falso profeta que se valerão do sensacionalismo para conquistar o público diante de quem eles estarão. Isso torna o dom, o profeta, o pregador, o ministro de louvor em um charlatão. Sensacional são os dons, a manifestação dos dons espirituais, o ministério, até dons naturais, já são por si considerados sensacionais. Vindo de Deus, gerarão glória a esse Deus. Cristo era um profeta sensacional, mas Jesus nunca usou do sensacionalismo. Várias vezes, depois dos milagres, ele se escondia. Ele não fazia ou não faria como muitos hoje acham que devem fazer para ratificar seu ministério, suas palavras ou suas curas. Parece que ele fez isso até com os apóstolos, depois que voltaram das curas, tirou eles, falou, põe, levou eles à parte. Texto lindo, o senhor lembrou. É muito bom que o mediador seja um pastor, pois entende o outro lado. Parece que não é isso que a internet está dizendo, não. Em Lucas capítulo 10, Jesus ordenou que eles fossem pregar o reino, a mensagem do reino, sim. E eles voltaram empolgados, Senhor, e o retorno deles não é pela pregação. O retorno deles foi alegria pelos sinais. Senhor, até os demônios são expulsos. E Jesus disse assim, se alegrem não porque vocês expulsam demônios, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Pastor Eliseu, não, até porque ainda está dentro do tempo do senhor, não querendo lhe apertar. Mas hoje eu pediria ao senhor, o senhor conseguiria dar para nós um exemplo
específico hoje do que o senhor tem visto pelo Brasil, o senhor que anda tanto pelo Brasil, de uma forma de sensacionalismo? Bora para a Bíblia. Segundo Crônicas, segundo registro de Crônicas, né? Capítulo 18, na aliança entre Josafá e Acabe. O mensageiro que foi chamar Micaías, o profeta verdadeiro, lhe disse assim: eis que as palavras dos profetas, eram 400, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, portanto, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Pastor, profetas sensacionalistas declaram bênçãos sobre ímpios. A pessoa está em adultério, a pessoa está em prostituição, Meu Deus. a pessoa desonra a família, entrou na tenda da revelação, vou te abençoar. Fez a campanha do envelope, Salmos 40, dê R$40 de oferta, está abençoado. Vai prosperar, vai crescer, vai receber uma imposição de mãos, Deus é contigo, você vai arrebentar numa palavra comum aqui. Todos disseram que Acabe iria vencer. Ímpio, inimigo de Deus. Só Micaías disse, se for, morre. Então eles pregam rosa sem pregar os espinhos. O senhor está dizendo, então, que toda vez que você vai num lugar onde a profecia é direcionada simplesmente ela é focada em um só lado, por exemplo, só na bênção, aquela profecia que, olha, eu sou obrigado até dar uma palmatória aqui, porque parece que é essa vertente hoje. Hoje eu tô com saudade do profeta que levante no meio, meu Deus do céu, não vou falar nada quando sou debatedor, querido pastor Gesiel, como é que o senhor vê essa questão de um profeta ou de uma linha como o pastor acabou de colocar, pastor Eliseu, que parece que nós não podemos fugir disso. Parece que a profecia hoje só caminha por um lado. Não há mais profeta que diga ao contrário do que todo mundo está dizendo. O que o senhor me diz sobre isso? Na verdade, pastor Calixto, eu corroboro com a fala do pastor Eliseu naquilo que ele falou até agora. Eu entendo assim, existe uma diferença, eu vi com o pastor Eliseu em um outro debate, com o irmão sensacionista, ele não vê diferença entre dons ministeriais e dons espirituais. Eu acho que eu tenho uma posição mais conservadora em relação a isso. Eu vejo sim a diferença entre dons espirituais e dons ministeriais, e eu entendo a profecia, o dom de profecia um pouco limitado no que diz respeito à sua função. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, que o dom de profecia ele está limitado a exortar, a palavra ali mais correta seria encorajar, animar, consolar e edificar. Para mim, profeta já é um outro nível. Aliás, eu entendo, eu acredito, eu creio, eu prego, eu manifesto o ministério profético e entendo que o ministério profético ele tem vários níveis. E o profeta, eu chamo ele de um nível do ministério profético. E um desses níveis é o dom de profecia. O dom de profecia ele está ali para encorajar a igreja, ele está ali para consolar a igreja, ele está ali para edificar a igreja. E o profeta ele vai um pouco além. O profeta ele carrega uma palavra. Em primeiro lugar, todo mundo que é profeta de verdade, e eu conheço pouquíssimos profetas na minha vida inteira, eu conheci pouquíssimos profetas. Eu acho que falta muito profeta no Brasil. Deus tem que levantar mais profetas. Profeta não é quem revela. Profeta também não é necessariamente quem profetiza. O apóstolo Paulo diz: todos podem profetizar. Isso foi dado à igreja. Podem profetizar pelo espírito de profecia. Nós vemos isso no Antigo Testamento o tempo inteiro. Aonde a manifestação de Deus estava, as pessoas profetizavam. Onde estava o ambiente da glória de Deus, as pessoas profetizavam. Foram os soldados lá em Ramá, atrás de Davi, entraram em um ambiente profético e ali profetizaram. Chega Saul no mesmo ambiente, ali profetizou. Você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo orando e os irmãos falando em línguas e profetizando, porque ali se manifestou o Espírito Santo. Então, não necessariamente quem está profetizando tem um dom de profecia. E não necessariamente quem tem o dom de profecia é um profeta. Então, o profeta, ele tem sim essa função de direcionar a igreja, de apontar um destino para a igreja. E até mesmo
como presbítero, porque os profetas fazem parte do presbitério da igreja. Uma outra discordância que eu tenho com o pastor Eliseu foi algo que ele falou no debate lá com o Leonardo Salles, que Paulo não estabeleceu profeta sobre igreja nenhuma. Isso não é uma verdade. O próprio apóstolo Paulo era um profeta. Barnabé, que andava com Paulo, também é profeta. Eles são chamados de presbíteros. Foi Barnabé que esteve sobre a igreja de Antioquia. Foi ele que foi buscar Paulo em Tarso e ali iniciou um trabalho e ficou um ano lá em Antioquia. Ou seja, os profetas estavam à frente da igreja, sim. E aí, pastor Eliseu, a Bíblia diz que Deus deu uns para. Como o senhor interpreta isso? E agora, esse profeta, ele tem... Depois eu volto com o senhor, com o pastor Gesiel, para interpelá-lo sobre uma questão. Pastor Eliseu Rodrigues. Vou precisar do meu tempo agora. 3 minutos, amado. Certo. Ele citou que eu disse a um sensacionista que não creio, né? Que eu não creio na divisão diferença entre ministérios e dons espirituais. O que eu disse para ele foi: eu não creio na divisão que o sensacionismo faz entre dom extraordinário e ordinário. Porque, para mim, o dom de mestre é extraordinário. O dom de pastor é extraordinário. O dom apostólico é extraordinário. O dom de profeta é extraordinário. Essa divisão, quem faz são sensacionistas que inventam uma teoria para bater na continuidade dos dons, na contemporaneidade dos dons, e não conseguem, não é bíblico. Então foi isso que eu disse, eu não faço essa diferença. Para mim é tudo extraordinário. No Novo Testamento, a profecia, o Novo Testamento apresenta a natureza e o propósito da profecia. Primeiro, a profecia exorta, consola e constrói a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, versículo 23, versículo 24, versículo 26. O foco é a edificação do outro e não a promoção do profeta, que fala a partir do dom de profecia. Então esse enfoque revela a dimensão comunitária e pastoral. Tem muita gente que tem dom de profecia aí, o Gesiel vai concordar comigo, que nem congregar o cara congrega. Como que esse camarada pode estar exercendo um verdadeiro dom se a natureza verdadeira desse dom é a edificação de uma igreja local? Ponto 2. No Novo Testamento, a profecia se equilibra entre espontaneidade e ordem. Pode vir de modo espontâneo. O cara não projeta a profecia. Hoje é o dia da profecia tal, hoje é o dia da revelação, hoje é a noite do manto. Não. É espontâneo e organizado. 1 Coríntios 14, 31, a profecia, a revelação poderia vir na pessoa que estava assentada até, Paulo deixa isso claro, e no versículo 40 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Agora, a espontaneidade, pastor, envolve no pentecostalismo isso. Deus pode falar comigo na hora do culto, pode falar enquanto eu estou no trânsito, na hora que ele quiser. Estou entrando no culto, estou indo embora do culto. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Segundo, tem a ordem. Cada profeta deve falar na sua vez. Terceiro, a profecia deveria ser e deve ser julgada pelos outros. Versículo 29, 1 aos Coríntios 14. Mas não é qualquer um que julga a profecia. Agora, quem são esses outros que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios? Paulo fala que são os espirituais. Aqueles que têm discernimento de espíritos, aqueles que exercem o dom profético, apóstolo mestre. Óbvio, não vai ser qualquer um, senão vai virar sua palhaçada na internet. A espiritualidade do profeta, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, é medida pela sua submissão aos escritos doutrinários. Logo, não é por causa da espontaneidade da profecia que ela pode ser entregue sem ordem. O senhor está dizendo aqui, aquele que profetiza segundo a palavra. Segundo a palavra, é o que Pedro escreveu. Paulo disse aos Romanos capítulo 12 que o que exerce o ministério da profecia deve profetizar conforme sua fé. E a fé ali é um conjunto de doutrinas, não é aquilo que ele decreta, que ele determina, que ele acha, acredita. Que ele crê. Isso. A espiritualidade do profeta era medida pela sua submissão aos escritos doutrinários. 1 Coríntios 14, 37. Aqui, pastor, a gente vê que a autoridade dos profetas, pelo dom de profecia, se submete à autoridade das escrituras. Até o ministério profético. Como o Gesiel defende, eu sou profeta, todos esses, ele concorda comigo, tem que se submeter à autoridade das escrituras. Querido pastor Gesiel, e aí, como é que nós caminhamos? Como é que vai essa questão? Quando, o que parece que hoje, o que nós temos notado, pode ser que eu esteja errado, mas que há um certo glamour em promover o profeta. Parece que eu já vi lugares aí, até quando o profeta entra, tem que ficar em pé, aplaudir, já vão jogar rodas. Sou musical. O profeta. Como é que o senhor vê essa questão?
Infelizmente, isso aí não está relacionado apenas a profetas, mas a pastores, a mestres. Também sou obrigado a concordar com o senhor. Enfim, tem igreja que a cadeira do pastor-presidente é praticamente um trono, não é nem uma cadeira. Eu estou muito feliz que aqui na mesa nós estamos concordando, primeiro, com a atualidade, com a contemporaneidade dos ministérios apostólicos, proféticos. Isso numa rádio da Assembleia de Deus é maravilhoso. Eu estou muito feliz porque nós estamos concordando que o dom de profecia, ele tem uma função e é para consolar, edificar, animar, encorajar. Estou feliz porque estamos concordando que toda a igreja pode profetizar. Estou feliz porque estamos concordando que todas as nossas profecias precisam estar submetidas à profecia suprema, que é a palavra de Deus. As profecias podem ser julgadas, as profecias são inspiradas por Deus, por isso pode haver erros. Ok? Por isso é necessário que haja irmãos espirituais, irmãos maduros para julgarem as profecias. Eu, particularmente, bato muito mais no charlatanismo do que necessariamente no sensacionalismo, até porque muito do que foi levantado aqui pelo pastor Eliseu Rodrigues, eu entendo a preocupação dele, porém o Senhor Deus não nos deu direito de julgar a consciência das pessoas. Então, por mais que alguém esteja fazendo algo que eu possa não concordar, poxa vida, ele está querendo like, ele está querendo seguidores, igual o pastor Eliseu falou que eu estou querendo seguidores. Talvez seja verdade. Agora a questão é, qual é o propósito? Não é pecado alguém querer seguidores, não é pecado alguém querer ser famoso, não é pecado alguém querer ser rico. O problema está na intenção do coração de cada um, o porquê cada um quer isso. Pastor Gesiel, se o senhor permite, não cortando o senhor volta com a palavra, porque também é muito difícil a gente julgar que a pessoa está sendo sensacionalista, porque existe também aquela questão, um é fleumático, o outro é mais espontâneo, não tem jeito, só Deus fala mais alto. Eu mesmo cheguei no ambiente, todo mundo vê que eu chego. Só Deus sabe, só Deus pode julgar. O senhor já viu um pernambucano falar baixo? É muito difícil isso. Então também fica muito difícil você julgar um profeta porque, por exemplo, um cabra jovem como o senhor vai passar o gel no cabelo, sim, vai aparar bem a barba, não é? Sim. E o outro não tá nem aí com isso. O Elias põe um saco, amarra no meio e vai que vai. O senhor é nordestino? Eu sou nordestino. O senhor tá falando assim para me impressionar ou esse é o seu perfil? Esse é o meu perfil mesmo. Essa é a diferença do profeta sensacionalista. Ele fala de tal modo para atrair o seu público, para impactar o seu público. Deus revela. O cara faz o sensacionalismo para dar mais um tom de autoridade no seu ministério. Ele acostuma com o sensacionalismo prometendo que a Bíblia não promete, reagindo de modo nem dramático, porque os profetas do Antigo Testamento eles eram dramáticos, porque eles queriam pregar aos ouvidos e aos olhos. Agora o sensacionalista, pastor, ele mente, ele inventa, ele cria. Aí é charlatanismo. Não. O profeta sensacionalista, ele inventa, ele cria, ele quer causar, tipo como ele falou do fundo musical, sensações, prazeres aos olhos. E aí chega no nível do charlatanismo, chega no nível da mentira. A mentira, pastor, ela sempre terá que ser enfeitada para gerar impacto. Só a verdade que é impactante. Mas a minha pergunta é o seguinte: até onde nós temos o direito de julgar alguém se pelo seu modo de apresentar a profecia, que aquilo não é dele? Que aquilo não é ele, que aquilo não é o real dele. Porque, por exemplo, como é que eu posso julgar o pastor Gesiel pela sua performance, que ela não é real, que aquilo não é ele? Para mim, eu posso olhar e dizer, esse cara tá fazendo um teatro, mas é ele. Até onde eu tenho esse direito, pastor Gesiel? Eu prefiro julgar as profecias do que julgar os profetas, embora entendo que a Bíblia manda nós julgarmos segundo a reta justiça, porém eu deixo isso para o pastor Eliseu. Eu não tenho tanta coragem de julgar as pessoas. Por quê? Porque, por exemplo, para mim, agora eu cheguei no aeroporto, alguém me encontrou e falou assim, vou assistir o debate, eu não aguento aquele pastor Eliseu, acaba com ele. Normal. E eu falei assim, poxa vida, irmão, eu amo o pastor Eliseu. Você gosta de quem? Eu gosto de pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano. Eu falei, não ouço nenhum desses aí. Eu ouço o pastor Eliseu Rodrigues.
Sério, mas você gosta dele, mas você desafia ele para um debate? Eu falei, não, desafio ele para um debate de ideias. A minha divergência com o pastor Eliseu é totalmente teológica. Pessoalmente falando, a minha esposa o conheceu há muitos anos atrás, conheceu a sua esposa, ela se segue no Instagram. Tudo que eu sei do pastor Eliseu é coisas maravilhosas, como homem, pessoalmente falando. Agora, alguém vai olhar para o pastor Eliseu de fora sem o conhecer e vai dizer que ele é arrogante, alguém vai dizer que eu quero me aparecer, alguém vai dizer que eu quero ganhar seguidores. Isso é julgar a consciência das pessoas. Só Deus tem o poder de julgar a consciência das pessoas. Eu prefiro julgar os seus atos, eu prefiro julgar as suas palavras, aquilo que você está falando, colocar... O senhor está dizendo aí que é melhor, então, olhar o fruto do que... Claro, separe as pessoas de suas ações, separe as pessoas de suas palavras. Vamos parar de ficar criando ódio homem sobre as pessoas para rotulá-las e não queremos saber mais nada sobre aquela pessoa, sabe? O pastor Eliseu, eu fiz um vídeo reagindo, um amigo do pastor Eliseu que fez um vídeo reagindo a uma fala minha num podcast, e aí acho que ele até desistiu de tentar me dar resposta. O pastor Eliseu ia gravar um vídeo também me respondendo, acho que ele desistiu depois que ele assistiu o meu vídeo. O pastor Eliseu falou assim, olha, os versículos que você está usando não servem para justificar o seu estilo apostólico, entre aspas, profético, entre aspas. Como assim, pastor? Eu posso falar sobre, eu posso falar sobre o senhor, filosoficamente falando. Eu te conheço, eu sei muito sobre o senhor, eu acompanho, sou um discípulo. Também te conheço. Conhece não. O senhor não pode falar sobre mim, o senhor nunca ouviu uma ministração minha, o senhor nunca... Eu faço um desafio com o pastor Eliseu Rodrigues. Desafio, tá? Mais um desafio aqui ao vivo. Vai concluir. Mais um desafio ao vivo. Duvido, eu faço um desafio. Se o pastor Eliseu Rodrigues assistir 5 ministrações minhas completas, presencialmente, ou talvez alguma... 5 mensagens, o pastor Eliseu passará a me indicar como um pregador bibliocêntrico, cristocêntrico, para se ouvir. Eu faço desafio com o pastor Eliseu. Me ouça, 5 ministrações só. Em que sentido você me conhece, Jezinho? Eu conheço o senhor baseado na sua história, tudo que o senhor já falou sobre a sua trajetória, conheço os seus pensamentos teológicos. Através das redes sociais, Isso. Não é isso? O senhor tem algumas... A não ser que o senhor seja outra pessoa na rede social. Não, você está dizendo que me conhece através das redes sociais, não é isso? Através das redes sociais. Ou a gente já se encontrou pessoalmente? Não, pessoalmente não. Você me conhece pelas redes sociais. É por isso que eu falei que eu não posso falar de você, eu posso falar nesse sobre sentido, você. É nesse sentido que eu te conheço. Pelas redes sociais. Ok. Pelo testemunho da igreja onde você saiu. Pelo testemunho das pessoas onde você mora. Normal, você vai saber de mim pelo testemunho da igreja onde eu congrego. Sim. Isso é normal. É nesse sentido que você me conhece. Superficialmente falando, mas a gente dá a se conhecer pelas redes sociais. Quando eu falo sobre o profetismo, e foi o único fato aqui que a gente discordou até agora, é que sendo profeta, pode ser pastor. O Gesiel deveria diferenciar o seguinte, que o dom de profecia é diferente do ministério profético. O senhor concorda? Claro. Pronto, foi nesse sentido que eu falei para o Leonardo Salles e você quis defendê-lo. O fato... Bora lá. A live está no podcast... Não foi isso que eu quis defender. Tá, a live está no podcast, eu acredito na minha geração, com o Fábio. Sim. O meu embate com o Leonardo Salles foi: o fato de você ter o dom de profecia não te torna pastor. Se você concorda com essa minha fala aqui, foi o que eu disse lá... Essa fala é maravilhosa, eu concordo 100%. Não, porque o senhor... Isso aqui é o que eu falei. O que o senhor fala em seguida... É o que eu discordo. Então você concorda. Paulo não era profeta, palavras do pastor Eliseu Rodrigues. Paulo era profeta, sim. Está na Bíblia que Paulo era profeta. Paulo não estabeleceu ninguém como nenhum profeta sobre igreja nenhuma. Também não é verdade. Abra a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Olha, enquanto eles abrem a Bíblia, eu quero chamar você, olha, só dizer para os ouvintes o seguinte, não sou eu que escolhe, nós temos uma equipe da Mais FM que está acompanhando o debate e vai escolhendo as suas mensagens e mandando para cá, muito querido. Bom, muito bom. Eu gostaria de ler todas elas, mas isso não é papel meu, isso é papel de uma equipe preparada aqui da Mais FM, que já nós vamos soltar. Agora, o debate está livre entre eles. Eles podem interpelar um ou outro e, logicamente, olha, até por causa de algumas críticas que tem hoje, pastor Eliseu, eu queria até te fazer, pontuar algo com o senhor, mas dizer o seguinte: ontem pela internet até, eu ouvi o ministro do Supremo Tribunal Fux, na sua fala essa semana,
em discordar com o ministro Alexandre, ele disse o seguinte: debaixo dessa toga há um coração batendo, de um ser humano, de um juiz que vai julgar também segundo o que o seu coração está batendo. Então, eu queria dizer para você que atrás desse microfone tem um pastor de igreja que vai interpelá-los dentro daquilo que nós acreditamos, que nós vivemos, que nós estamos. Então, não adianta você ficar com raiva, porque esse é o papel do debatedor, e é para isso mesmo o programa da Mais FM. Vamos lá entre os dois agora e tal. Quem estava com a palavra? Gesiel. Pastor Eliseu falou para nós abrirmos um texto bíblico. Um texto bíblico, vamos lá. A questão da pergunta aqui é se Paulo era profeta ou não. É essa a pergunta? Paulo, ele disse que Paulo era profeta. E que Paulo constituiu profeta nas igrejas. O texto, quando Paulo diz lá, e Deus deu uns para. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, é isso, não é? Tem lá que também... Efésios 4. Mas quando Atos 13. Atos 13, que eu acho que é isso que o pastor Gesiel está tentando dizer, aquela classificação, pelo que o senhor defende, Paulo é colocado junto aos doutores e não aos profetas, que ali tem uma divisão. A classe de doutores, a classe de profetas e a classe de pastores. Paulo sempre aparece do lado dos que ensinam. É isso, pastor Eliseu? Deixa eu ouvir o pastor Gesiel, por favor. Vamos lá. O quê? Para eu dissertar sobre o texto de Atos capítulo 13? Não, você disse que tem o texto de que Paulo estabeleceu profetas como líderes de igreja e que Paulo era profeta. Paulo era profeta, vamos para Atos capítulo 13. Só abrir o texto. Atos capítulo 13. Muito bem. E na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, profeta, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Saulo estava na lista dos profetas que haviam em Antioquia. Essa divisão, irmão, que está fazendo, não está no texto. Não está no texto? Não. Então tá bom. Eu li algo que eu escrevi, eu não li algo que eu estou lendo na Bíblia. Ah, tá. Então eu vou ler o texto. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A partir de agora, Barnabé e Paulo vão pregar, vão ensinar, vão debater nas sinagogas, e não tem a profecia a partir do dom, como muitos defendem aqui. O ministério profético aqui é a profecia pelo ensino. O ministério de Paulo era profético. Excelente. Pois é. Foi nesse sentido que eu disse: o fato do camarada ter dom de profecia não o torna pastor de igreja. Sim. Porque tá na moda, o cara tem dom de profecia. Seu pastor vai exortá-lo, os obreiros vão exortá-lo, ele abre uma igreja na esquina, coloca a foto dele da esposa, puleiro dos anjos, profecia, noite do manto, do fogo da revelação, ele se acha pastor. Eu não estou dizendo que nem todos que têm dom de profecia não possam ter o ministério profético pastoral. Mas o fato de ter o dom de profecia não significa que ele é pastor de igreja. Concordo plenamente. Deixa eu só concluir, que eu vou deixar o tempo, que a gente está livre agora. Existem, como eu disse, pastor, e eu fui interpelado aqui, o profeta pelo dom, o profeta fundamental, que são os profetas do Antigo Testamento, profetas fundamentais que escreveram para a nossa edificação doutrinária. Profetas circunstanciais são esses que falam pelos dons espirituais em certas circunstâncias. Poderia ser as filhas de Filipe? Sim, profetisas circunstanciais, mas também profetas ministeriais. Gutierrez Siqueira disse que o profeta ministerial são homens que têm o respeito e o reconhecimento contínuo da igreja como alguém que prega a palavra. Um consenso aguçado de urgência, emocionalmente intenso, com mensagens desafiadoras. Então, revelar CPF, profetizar a benção para ímpio, orar por cura, são dons limitados, circunstanciais. Agora, o profeta do exercício ministerial, ele é focado na explicação bíblica. Para concluir a minha fala de que Paulo não estabeleceu profeta
a partir de dons espirituais que exercem esse dom circunstancial como pastores de igreja, ou até não temos texto claro dizendo que Paulo deixou profeta para pastorear a igreja. No dom de profecia, criança pode ser usada. No ministério profético, não. No ministério porque pastoral. envolve liderança. É porque, pastor, eu digo ministério profético junto ao pastoral, porque em Efésios 4 está tudo junto. Apóstolo, profeta, evangelista, doutor, pastor, mestre. Então, a criança pode ser usada no dom de profecia. No ministério profético, não, porque envolve a liderança. No dom de profecia, pastor Gesiel e todos que estão aqui e nos assistindo aí, novos convertidos podem serem usados no dom de profecia. No ministério profético, não. 1 Timóteo 3 diz que o novo convertido não pode ser estabelecido como líder de uma igreja. Não cair na soberba de Satanás. O dom é circunstancial e dispensável, sem a necessidade. O dom de profecia é circunstancial, dispensável, sem a necessidade de ser proibido. Agora, o ministério profético, que é baseado na exposição bíblica com autoridade e senso de urgência, ele é indispensável e não pode ser proibido. A profecia como dom não é confundida com pregação pelos pentecostais nem pelos continuistas, mas o ministério do profeta é a mesma coisa da proclamação da palavra. Nem todo pregador é profeta, mas o papel do profeta envolve pregação. Agora, bora para os textos que eu falei, que Paulo não colocou pastor para pastorear igreja. Ou Gesiel quer falar? Olha, vou dar a palavra ao pastor Gesiel, mas eu preciso que o ouvinte também, nós vamos começar a abrir para ouvir alguns áudios, algumas perguntas no 11 9 50 50 50 90. Pastor Gesiel, o senhor tem um tempo livre. O pastor Eliseu está partindo da premissa que o presbítero necessariamente, ou o presbítero que faz parte do presbitério, né, aqueles que compõem o governo da igreja, necessariamente precisa ser pastor. Não necessariamente quem está à frente de uma igreja é um pastor. Em muitos lugares eu chego e eu já percebo de cara, conversando com o líder daquela comunidade, que ali não é um pastor. Pastor é um dom ministerial. Ali eu estou conversando com um profeta, eu estou conversando com um evangelista, eu estou conversando ali com um mestre e por aí vai. Então, não necessariamente quem está à frente de uma igreja precisa ser o pastor da igreja. A Bíblia fala que o Senhor deu pastores à igreja. Então, é importante que na igreja haja pastores. Não necessariamente o pastor é o bispo. Não necessariamente o pastor é o episcopo. Aquele que está supervisionando, aquele que está administrando. Ok? Agora, a igreja primitiva, a igreja bibliocêntrica é uma igreja apostólica e é uma igreja profética. O Senhor Jesus falou que enviaria apóstolos e profetas. Ele não disse isso não, pastor. Então vamos ler o texto, pastor. Lê o texto, pastor. Vamos lá. Mateus capítulo 23, pastor Eliseu Rodrigues. Pode ler, pastor. Versículo 34 de Mateus capítulo 23. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e um deles vocês vão matar, outros vocês vão crucificar, e outros vocês vão açoitar nas vossas sinagogas e os perseguireis em cidades. Ok? A aplicação aqui, pastor, é Jesus denunciando os escribas e fariseus. Pastor Eliseu, com todo respeito, não é humilhante ser humilde. Não é humilhante ser humilde. Então espero que o senhor tenha humildade agora para reconhecer que Jesus está citando, pastor. É porque eu disse que Jesus não disse que ele enviaria profetas. Ele não enviaria profeta. Eu acabei de ler o texto que ele enviará profeta. O senhor vai dar a interpretação do texto. Não significa que ele não falou que enviaria profeta. Não. O senhor tem que respeitar o texto. Tá, então vamos lá. Bora lá. O que está escrito aqui vamos ver. É que Jesus está usando um texto já escrito contra estes. Porque eles estavam edificando os sepulcros dos profetas mortos, adornando monumentos dos justos. Então Jesus usa um texto que já está escrito contra eles. Assim eles estavam enchendo a medida dos pais deles. Ele está dizendo que o que foi escrito se cumpre neles, pois eles são perseguidores de profetas que morreram, que foram sepultados, que estão nos sepulcros, e apóstolos. Como é um texto usado desde o Antigo Testamento contra eles, indicando que mensageiros foram usados e os pais deles perseguiram, é o que Jesus está dizendo. Está escrito e isso vocês fizeram. Profetas e apóstolos enviados e vocês foram deles perseguidores. Isso não quer dizer
que eles não seriam perseguidores dos apóstolos. É só vocês lerem o texto completo, irmão, que você vai ver que no texto Jesus está dizendo que eles estão falando que os pais deles mataram os profetas, que os pais deles mataram aqueles que foram enviados. Jesus está dizendo assim, vou enviar para vocês profetas e vocês vão matar eles também. Se você vai Os pais deles mataram os outros e vão já morrer e vão matar os próximos que Jesus vai enviar. Exatamente. Ou seja, isso não vai recair somente sobre os pais de vocês. Vocês também estão debaixo desse pecado. É só vocês em Apocalipse capítulo 18, versículo 20, você vai ver que o Senhor vai requerer, o Senhor vai vingar, vai ser o vingador desses profetas que serão mortos. Muito bem. Eu conseguiria defender tudo que eu estou defendendo aqui sem precisar desse texto. O texto está dizendo exatamente aquilo que eu estou falando. Só ler o texto completo. Jesus está falando, ai de vós, escribas e fariseus, e começa a citar uma série de hipocrisia deles. Vocês falam que os vossos pais mataram os profetas, mas o Senhor Jesus diz, pois eu também vou enviar para vocês profetas. O Senhor Jesus tanto disse que enviaria profetas, como fez recomendações acerca desses profetas, como eles deveriam ser tratados, quais seriam os galardões daqueles que recebessem um profeta na qualidade de profeta. E quando nós chegamos na instituição, no estabelecimento da igreja, nós vamos perceber que no livro de Atos dos Apóstolos, a proeminência dentro da igreja é exatamente através dos apóstolos, é através dos profetas. Quando nós chegamos em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós vamos ver que a igreja estava firmada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a igreja primitiva é uma igreja apostólica, é uma igreja profética. Se você chega no Novo Testamento e procura uma pessoa diretamente indicada pela palavra, com o título de pastor, fulano era um pastor, nós não encontramos. Nós encontramos textos, por exemplo, isso eu não estou falando contra o ministério pastoral. Eu creio plenamente que o ministério pastoral é bíblico, é necessário, porém, por uma questão de lógica e de coerência, se eu creio no ministério pastoral, se eu sou um defensor de que existem pastores na igreja, que Jesus deu pastores à igreja, que mandou nós obedecermos esses pastores, logo, por coerência, eu devo acreditar muito mais, respeitar muito mais, não secundarizar, não colocar, porque a Bíblia coloca eles como primeiros apóstolos e profetas. A igreja primitiva era firmada sobre a doutrina e sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha só, a 102.9, você vai poder mandar sua pergunta para cá, já nós vamos abrir, mas eu queria que a gente, porque parece que nós diversificamos um pouco na questão que agora nós estamos tentando provar se tinha ou não tinha profeta e pastores, se há uma diferença entre eles nas escrituras. Mas a grande pergunta nossa hoje é as profecias do jeito que tem acontecido nesses dias, não é? Ela é profecia ou ela é um sensacionalismo daquilo que nós estamos vivendo? Pastor Eliseu, se o senhor me permite voltar um pouquinho aquilo que o senhor disse, o senhor disse da liberdade profética. Essa liberdade está na questão, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, sobre a espontaneidade. Deus pode falar a hora que Ele quer, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser ou no momento que Ele quiser. Então aqui surge uma pergunta até muito clássica dos ouvintes. Há uma proibição, uma permissidade bíblica na questão de eu hoje marcar, por exemplo, como a gente vê, culto, sexta da vitória, sexta do milagre. A questão é, porque Deus é livre para fazer no momento que Ele quiser. Eu não posso especificar um dia e me preparar para aquele dia, para Deus agir daquela forma? Há uma contradição bíblica nisso? Em esperança, pode. Vocês estão orando por isso há quanto tempo? Sim. Ok? A igreja pode pedir e Deus pode responder. Porque parece até que Deus falou isso, prepara o povo hoje e amanhã. Ok, aí quem deu a direção? Deus, e eu vou descer. Então, essa é a pergunta que o ouvinte está fazendo. Quer dizer que nesse dia Deus não pode operar errado? Deus dando a direção, ele fará, pastor. Ele não faz nada contrário à sua palavra. Se ele falou, ele vai cumprir. Atos capítulo 2, a igreja estava orando. E mesmo assim o texto diz, de repente, quando menos esperavam. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o Senhor é quem comanda a hora certa de cada manifestação, de cada dom.
Então, às vezes, projetar um ambiente de Deus vai falar com você, se a palavra está aberta, Deus vai falar. Vai ser uma noite extraordinária. Se a pregação for pregada de modo bíblico, vai ser extraordinário. Deus tem paz para sua alma. Se Jesus está na casa, minha paz vos dou e eu não a dou como o mundo a dá. Agora, pastor, ficar prometendo noite da revelação, noite da profecia, noite do milagre, como se o dotado tivesse autoridade sobre o dom, eu não vejo isso como de modo saudável, nem no meio pentecostal clássico. Não faz parte da nossa tradição, porque o ministério é desenvolvido não só pela teologia, mas também pela experiência e pela tradição. Olha, o senhor disse algo aí, eu vou fazer uma pergunta ao Gesiel, mas eu volto com o senhor, porque o pastor Gesiel levantou uma questão aqui que eu acho que é para nós pensar, que eu acredito que foi nesse sentido que o pastor Eliseu disse. Foi isso aí mesmo. Mas também algumas coisas pode permear diferente. Nem todo mundo que dirige igreja hoje é pastor. A Assembleia de Deus conhece a história, principalmente o Ministério de Madureira sabe disso. O nosso querido irmão pastor Paulo Leva Macalão, como era chamado o irmão Paulo, saía com um cara num trem, chegava lá, ganhava o cara 2, 3 dias, orava por ele, deixava ele como cooperador e ir embora. Apóstolo. O apóstolo. Então, quem orou. Mas aquela pessoa que ficou não era pastor e muitas vezes nem foi, mas era quem tomava conta da igreja. Depois eu queria que o senhor citasse nisso, porque senão fica aquela ideia, só pastor é quem pode conduzir o rebanho. Uau. Ou alguém determinado pelo apóstolo, pelo líder, tem essa autarquia, tem essa autoridade. Pergunta do querido ouvinte, a Camila de Osasco, que vai para o querido pastor Gesiel. Se os pastores cuidam, mestres ensinam, evangelista ganha alma, os apóstolos plantam a igreja, o que os profetas fazem? Muito bem. Primeiro, os profetas apontam um destino, apontam uma direção. A diferença de um profeta para alguém que tem simplesmente um dom de profecia é que o profeta não está limitado a consolar, edificar e exortar. Inclusive, foi uma frase minha que viralizou, né? Acho que foi o Crente Aranha que colocou heresia do ano, que eu falei que, dependendo do profeta, fala até o que Deus não mandou e Deus assina embaixo. Eu vi que até que o pastor Eliseu Rodrigues comentou lá, tentando refutar isso que eu falei. Mas, observe, o profeta é alguém que profetiza não somente a pessoas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O profeta é alguém que profetiza a tempos, a estações, a territórios, ok? Existem profetas que são levantados para o seu tempo. O Antigo Testamento também tinha. Existem profetas que são levantados para profetizar para tempos que virão depois do seu. Nós temos vários. E nós temos esses também no Novo Testamento, como Ágabo, por exemplo, que se levantou no capítulo 12 para profetizar sobre uma fome que viria sobre o mundo. Perceba, não há uma profecia, não há uma revelação limitada como a profecia para a igreja, edificação, consolação, encorajamento. Ele trouxe uma palavra sobre uma fome que viria sobre o mundo e essa fome de fato aconteceu. Agora a irmã falou aí, a função do evangelista é evangelizar, a função do pastor é pastorear. Não necessariamente. Se você olhar em Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai ver que a função do governo da igreja, dos 5 ministérios, é preparar os santos para a obra do ministério. Na verdade, os santos é quem edificam. Esse grupo, esses 5 ministérios, esses 5 dons ministeriais são treinadores, são aqueles que estão ali para forjarem, para treinar os santos, para eles não serem levados por vento de doutrinas, para eles estarem prontos para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, quem edifica o corpo de Cristo é a própria igreja. Os pastores, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, os mestres estão ali para preparar a igreja para que ela possa edificar o corpo de Cristo. Eu posso responder? Sim, pastor Eliseu. Paulo não mandou Timóteo profetizar as instruções, mas ensiná-las. Paulo nunca estabeleceu profetas como líderes de igreja, nem circunstancial, nem ministerial. Quem liderava uma igreja eram bispos, presbíteros, pastores. Jesus disse a Pedro, se tu me amas, apacente meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros. Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, chama os pastores de presbíteros, mas ele conclui dizendo que Jesus é o sumo pastor, porque ele está conectando os textos do presbitério
ao pastorado. Eram pastores, podem ser que não fossem chamados de pastores por título, mas pela função. Pedro era pastor, se intitulou presbítero, porque Jesus o chamou de pastor. Tiago disse que o dom eclesiástico que será julgado com maior rigor na igreja não é o de profecia, é o de mestre, porque a função principal desses de Efésios 4, eu estou me atendo a esse texto, é ensinar. 2 Tessalonicenses 2,15, não foi dito aos Tessalonicenses que se mantivessem firmes as tradições que lhes foram profetizadas, mas as tradições que lhes foram ensinadas. 1 Timóteo 3,2 não diz que o trabalho do ancião é profetizar, mas diz que o trabalho do ancião, do presbítero, do líder de uma igreja local é ser apto para ensinar e se manter firme na sã doutrina. 1 Timóteo 4,16, em sua função de líder, Timóteo devia atentar para si mesmo e para a doutrina. Só para terminar Efésios, capítulo 4, sobre esses que Deus coloca na igreja. Será que é profetizar para o ar, para a natureza, não necessariamente pregar, ensinar, abrir as escrituras? Bora para o texto. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O profeta que o pastor Gesiel usou no capítulo 2 são profetas fundamentais que escreveram, profetas escriturísticos. A igreja é fundamentada nos escritos dos profetas, Antigo Testamento, e no fundamento dos apóstolos, Novo Testamento. O fundamento dos apóstolos é a pessoa de Cristo e a pregação de Cristo reverberada pelos apóstolos. Esse é o fundamento que Paulo cita no capítulo 2. Esse profetismo do capítulo 2 são profetas fundamentais. O profetismo do capítulo 4 são profetas ministeriais. O que envolve o ministério profético do capítulo 4, pastor? A uns deu para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esse tipo de profecia que a gente vê aí não aperfeiçoa santo em nada. Para a obra do ministério, alimenta a curiosidade, mas não prepara aquele que está ouvindo a profecia pelo dom para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Gesiel diz que quem edifica o corpo é a igreja, se não pode me corrigir, pelo menos isso mesmo, os santos. Aí está escrito aqui, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Exato. Esses santos aperfeiçoados pelo ministério dos profetas e apóstolos geram essa edificação, conforme ele falou, até que todos cheguemos à unidade da fé doutrinária, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à plenitude de Cristo. 14, pastor. E eu entrego ao Senhor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, todos esses aqui falam, profetizam pelo poder da palavra para instruir a igreja a fugir dos falsos profetas, falsos mestres e hereges. Os apóstolos fizeram a obra do ministério pregando, profetas pregando, evangelistas ganham almas pregando, pastores cuidam de pessoas pregando, mestres ensinam pregando. Não tem como tirar o ministério da pregação do profetismo de Efésios capítulo 4. Concordo plenamente, tá, pastor Calixto? O pastor Eliseu Rodrigues não falou nada em discordância do que eu falei. A questão é que eu acrescento que sim, o profeta traz palavra de destino, o profeta traz... Não dá para ignorar os textos. E mais uma vez o pastor repete que... É o que o senhor disse, que o profeta pode falar o que Deus não manda, então... Não, eu falei... Não tá aqui. Eu falei e falo novamente. Como é que o senhor... Desculpa, pastor, só para que não haja nenhum mal entendido, eu entendi o pastor Eliseu, mas o senhor está dizendo aqui, o profeta muitas vezes fala o que Deus não manda. Até o que Deus não mandou. E Deus cumpre. Como é que o senhor explica isso para nós? Simples. Deus, ele gosta de honrar a palavra de quem também honra as palavras dele. Em 1 Samuel capítulo 2, eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão desprezados. A Bíblia diz assim que era Deus com Samuel e nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Nós vamos ver na Bíblia vários profetas liberando palavras sem nenhuma ordem de Deus. E o Senhor simplesmente fazendo acontecer, porque o profeta falou. Eu consigo mostrar isso no Antigo Testamento, eu consigo mostrar isso no Novo Testamento. Me mostra no Antigo, pastor.
Ou no Novo? Qualquer um que você escolha. Vários, pastor. Nem vou usar o texto clássico que todo mundo conhece, de Elias dizendo assim, não vai chover se não segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, Sim. não vai cair chuva em Israel. Não é segundo a palavra do Senhor, segundo a minha palavra. Não, Deus falou, tá tudo certo, não vai chover. Deus não disse isso não, pastor. Não. Pastor, Eu entendo o que o senhor quer dizer, mas é porque Tiago disse que pastor, Elias orou para não chover. Pastor, nós estamos falando contra o sensacionalismo aqui. Não, pastor, isso é o que o sensacionalismo. senhor está fazendo é um sensacionalismo. Primeiro, vamos lá. Meu amigo, profeta fala o que Deus não manda e Deus assina embaixo. Não tem base bíblica. Claro que tem. Não vai chover segundo a minha palavra. Bora para Tiago 5. Elias orou para que não chovesse. Tiago 5. Elias orou para que não chovesse. Deus só cumpre a palavra dele em pé para não fazer chover, porque ele se ajoelhou pedindo para não fazer chover. Primeiro Samuel Pastor diz Eliseu, isso é sensacionalismo que o senhor está fazendo agora. Porque o senhor não abriu, quando eu abro eu tenho mais autoridade. Primeiro Samuel capítulo 3 diz que nenhuma palavra de Samuel caía por terra. Mas Deus conversou com o camarada a noite toda, o estabeleceu como Agora, profeta. peraí, Eliseu. Agora, peraí, eu vou te fazer uma pergunta. Não, ele pediu para você... Não, mas peraí. Quer dizer, então, se eu abrir a Bíblia e ler, ela tem mais autoridade do que se eu citar ela? Com a Bíblia aberta para explicar um texto, eu tenho mais autoridade que quem simplesmente diz está escrito e não prova. Não, mas se eu citar o texto... Se o senhor citar o texto, eu preciso Pastor verificar. Eliseu, diga Não, mas se eu citar o texto, a pergunta é se eu citar o texto corretamente, Se o senhor e citar o texto alguém abrir corretamente, o livro, porque ele leu com a Bíblia aberta, ela tem mais autoridade do que eu citar o texto de cor corretamente? na ortodoxia... Pastor, qual foi o texto que eu Deixa eu citei que não está na Bíblia? Peraí, vamos. Bora lá. Vamos lá, Eu te vocês respondo, entre vocês. o senhor responde. É só indagação, porque certo. senão aí fica complicado. Então quer dizer, se eu citar lá João 3:16 e alguém lê, parece que tem mais poder. Então seria mais ou menos assim. Talvez seja isso que está acontecendo hoje. Eu respondo o senhor e depois eu respondo ele. Sensacionalismo hoje. Por exemplo, pastor Eliseu, tem gente botando o nome de igreja church e Jesus como se Jesus em inglês fosse mais poderoso do que em português. Porque aí, Eliseu, eu sou obrigado a concordar. Se você falar pra mim que o texto lido com a Bíblia aberta tem mais poder, parece que os Jesus estão com razão. É essa a pergunta. Bora lá. Numa pregação, se você for fazer uma palestra, você pode falar a partir de seus pensamentos. Ok. Se a gente está falando de Bíblia, temos Tem que que falar ler a o partir texto, da Bíblia. lógico. Ok. O texto pode ser decorado? Pode, pastor. Com certeza. Mas eu pergunto para o senhor, à luz da exegese e da hermenêutica, você não pode citar um texto sem respeitar O contexto. o contexto. Então não adianta o cara falar assim, Elias disse segundo... O cara que é qualquer pessoa, né? Não. Elias disse, não vai chover segundo minha palavra. Só que é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Que interpreta Tiago o que diz... é a minha palavra. Então, a minha pronto. palavra é ele dobrar o joelho e orar a Deus. Ok, então o Novo Testamento interpretou assim. E Samuel, o que ele falou, Deus o levantou como profeta. Quando Deus conversa com Samuel, Deus lhe deu a direção, Deus lhe deu a palavra. Nenhuma dessas palavras caiu por terra. E o profeta Samuel é diferente de quem, e isso o Gesiel já deixou claro e eu deixei claro, mas o jeito que ele falou, eu entendo o que você quis dizer, mas parece que a mídia não. O profeta, pelo dom de revelação, ele não pode ter... Ele não tem a mesma autoridade do profeta fundamental, que Samuel é profeta fundamental. De jeito nenhum. Agora sim, quando Deus assina embaixo o que esse profeta falou, é que esse camarada foi inspirado e Deus corroborou. Deus mandou falar, Deus preservou seus escritos. É assim que eu entendo o profetismo do Antigo Testamento, até porque ele usou o texto do Antigo Testamento. Pastor, eu posso usar do Novo também. Pastor Eliseu, eu às vezes Tá não... difícil aqui até pedir um intervalo. Eu às vezes não abro o texto... Não tem problema nenhum em abrir nenhum texto por causa do tempo. Nós temos pouquíssimo tempo para debater tantos assuntos importantes. Agora, qualquer texto que eu citar que não estiver escrito até agora, todos os que eu citei, o senhor falou, abre o texto, a gente abriu e estava lá aquilo que eu falei. Pastor. Qual o texto que eu falei que não estava exatamente o que eu citei? Mateus 23 é repetido em Lucas 11:45. Eu vou ler para o senhor. Mateus 23 é repetido em Lucas 11:45. Aqui, ó. Não estava em Mateus 23 que eu falei que estava, pastor? Não. Mateus 23 é repetido em Lucas 11:45. Não, eu não citei 11:45 de Lucas. Mateus 23, eu fiz a interpretação de Mateus 23, não fiz? Lucas, sendo doutor, é tão detalhista quanto Mateus. Aí eu vou ler aqui, ó. E respondendo um dos doutores, disse, mestre, quando dizes isso, nos afronta. E ele lhes disse, ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de levar. 49. Por isso diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei,
e eles matarão uns e perseguirão outros. O que eu quis dizer é o seguinte: Jesus estava interpretando esse texto, aplicando ao passado daquelas pessoas e não prometendo que enviaria esses homens. Mas há outros textos que ele enviou profetas, sim. Agora, o outro texto do Novo Testamento que o profeta fala e Deus assina, sem ele mandar. Vários. Vamos lá. Primeiro lugar, Elias ter orado para que não chovesse. Primeiro, não tem no texto, aí já é por conta do pastor Eliseu Rodrigues, que Elias precisou orar. Isso acha que Elias orou. Isso não diz que ele precisava ter orado. Ok? Não, pastor Eliseu. Fica à vontade. Vamos falar a Bíblia do jeito que está, sem precisar a gente acrescentar, ok? Elias orou. Elias ter orado não significa que ele não precisou. Que ele não falou que não iria chover, senão segundo a sua palavra. O profeta, se eu for pegar no Antigo Testamento, então tem vários. O profeta Elias, por exemplo, essa não foi a única vez que ele liberou uma palavra sem que Deus o mandasse falar, e aconteceu. Homem de Deus, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu sobre ti, mate tu, mate seus homens, e acabou a conversa, desce fogo do céu, mata ele e mata os homens. Tá Eliseu na casa da viúva, na casa da viúva não, na casa de Sunamita, ele olha para o seu moço e fala assim: o que eu posso fazer por essa mulher? Meu senhor, ela não tem filhos. Ah, é verdade. Vem cá. Ó, dentro de um ano, tu estarás com seu filho no colo. Não tem revelação, não tem Deus dizendo, diga para ela isso e isso e isso. Tem um profeta dizendo que dentro de um ano... Assim diz o Senhor, pastor. Assim diz o Senhor. Tiago 5:17. Homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A mulher que o senhor acabou de citar, ela falou assim: a palavra de Deus na tua... 1 Reis 17. É por isso que eu gosto de abrir a Bíblia, pastor, porque citar texto truncado é complicado. 1 Reis 17. Às vezes a pessoa cita um monte de texto e se dá como teólogo na internet. Mas quando acontece o milagre, ela disse assim no versículo 24: a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela entende que tinha uma palavra de Deus ali, tá tudo debaixo da direção de Deus. 14. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva. Elias está falando assim diz o Senhor. Pastor, mas por que ela disse que a palavra do Senhor estava... Olhem para mim, eu preciso que vocês me dêem um tempinho a 102 FM, olha, só para dizer para você o seguinte, tá? Se o intermediador tivesse que ser mudo, não precisava de intermediador, não é? Então, não precisa de intermediador, querido. Aí colocaria os dois aqui, os dois falariam sem intermediador. Então, ó, @mais_FM 102.9, tá pegando fogo, eu preciso fazer um break, senão vai todo mundo mandar embora. A gente volta já, não saia daí com o pastor Eliseu e pastor Gesiel, para a glória de Deus. Estamos de volta ao nosso debate, gente. E aí? Qual que é a sua pergunta? Você pode mandar para cá tanto para o pastor Eliseu, como também para o querido pastor Gesiel, pastor Eliseu. E olha, a nossa pergunta é: os profetas que revelam, manifestação de Deus ou sensacionalismo? E aí, como é que fica, pastor Gesiel? Pastor Calixto, o pastor Eliseu com a Bíblia aberta, não foi bíblico, com a Bíblia fechada, fui bíblico, resolvi abrir o texto. Rapaz, agora a coisa é séria, hein? Eu resolvi abrir o texto que ele falou para abrir, onde ele diz que está escrito: assim diz o Senhor. Vamos ver o texto. Versículo 13 do capítulo 4 de 2 Reis. Porque ele tinha falado a Geazi e disse-lhe: eis que tu tens... Aí é Eliseu, pastor. O senhor citou Elias. Pode continuar. O último texto que o senhor disse que o profeta disse: assim diz o Senhor. 1 Reis 17, pastor. Não. Elias na viúva de Sarepta. Ainda bem que tá no YouTube, é só vocês voltarem. Eu li o texto com a Bíblia aberta, não, pastor. Eu abri o texto e li com a Bíblia aberta. Então, se eu tá falando de um texto, o senhor falando de outro. Eu estou falando do texto de Eliseu. Pastor, o senhor disse assim: Elias fala... Eu falei até o nome Sulamita, amigo. Tudo bem. O texto que eu abri, pastor, o senhor não interpelou na hora. Esse texto que eu li. Okay. Assim diz o Senhor. Agora o senhor está mandando abrir aonde, por favor? Pastor Eliseu, o senhor disse para mim, o profeta, eu falei assim, que o moço de Eliseu chegou para ele e disse: olha, a mulher não tem filho. Ah, sim. Bora lá. E Eliseu disse: tudo bem, chama ela aqui. E ele liberou uma palavra sobre ela. O que ela disse para ele quando ele profetizou? Que dentro de um ano ela teria um filho. Sim. O senhor disse: está escrito assim diz o Senhor no texto. E não está escrito não, assim pastor, diz o Senhor. 1 Reis 17, eu abri o texto. Não, pastor. 2 Reis 4.
Pastor, não está escrito. Não está escrito assim, diz o Senhor. Tá, não está escrito assim do Senhor. Pronto, Certo. preciso ler ou não? Não precisa ler então? Pastor, é porque eu prefiro ganhar tempo, porque isso pra mim é Tá. sensacionalismo. Então fala. Bíblia aberta? Não, sensacionalismo é quando você cria um espantalho, ataca esse espantalho, O finge senhor que eu criou falei. um espantalho. Finge que eu falei aquilo que eu Se não eu tô falei. fazendo um espantalho, o senhor queria uma heresia. O senhor não está conseguindo sair dela. Muda. Que é Segundo Reis 4, Eliseu é chamado de homem de quê? homem de Deus. Pronto, pastor. São as 3 palavras para profeta no Antigo Testamento. Pronto, pastor. Se ele é homem de Deus, ele recebeu a autoridade de quem para falar o que falava? Pronto, e eu nunca neguei isso. Mas o ministério profético Nunca do Novo neguei Testamento, isso. pastor, não é o mesmo do AT. Pastor. Eu estou te pedindo um texto no NT agora. Tá, Todos não. que o senhor passar aqui não vai te dar base. Vai pro NT, por favor. Não, o senhor pediu primeiro no Antigo Testamento, concorda? Não tem base. O senhor não pediu no Antigo Testamento, pastor? Pedi, mas não tem. Elias, assim diz o Senhor. A palavra de Deus na tua boca é verdade. Eliseu é homem de Deus. Elias, segundo a minha palavra, não vai chover. Pastor, essa já caiu. Ele Novo Testamento agora. caiu por conta do senhor, pastor. Ô, pastor, o senhor falou que Elias orou não por necessidade? Só ora quem necessita, Exatamente. pastor. Quem não necessita não ora. Não, Orar é eu depender. disse que orar é depender de Deus. Pronto, se ele orou porque ele dependeu. Ele depende de Deus para que a palavra que ele liberou se cumpra. Pronto, Com pastor. certeza Então ele não falou e depende Deus de assinou embaixo. Ele dependeu de Deus e Deus lhe deu Pastor. autorização para falar. Ele disse assim pro rei: o Deus em cuja presença eu estou. Acabou. Ali ele está dizendo que foi autorizado pelo Deus onde ele orou. Diante de quem ele orou. Ninguém pode ficar em pé diante de homem se não ficar de joelho diante de Deus. Foi isso que Elias fez Pastor, antes. as frases de efeito do senhor também é Essa sensacionalismo. é frase, não, frase de efeito Pastor, é aplicação e interpretação. O senhor tem medo do que eu vou falar. Abra Tanto que o senhor não deixa eu falar. Pronto, vou deixar o senhor falar se o senhor não estuprar o texto. Não, eu não estupro o texto. Eu só digo que o texto está escrito. Ele- Ao ler o texto, o senhor diz, não é isso que o texto está escrito. O que está Óbvio, escrito pastor, é isso. respeite o contexto. O senhor disse que é teólogo. Claro. Bora pro Não, Novo Testamento. nunca disse que sou teólogo. Nunca O disse. senhor leu aqui a biografia do meu interlocutor. Tá bacharel em teologia. Pronto, o senhor é teólogo. Novo Testamento agora. Não, pastor. Isso não é ser teólogo, pastor. Isso aí o senhor também está equivocado sobre o que é ser teólogo. Mas tudo bem. O profeta Eliseu libera uma palavra para a mulher e disse: dentro de um ano você vai estar com seu filho no colo. Dentro de um ano ela estava com o filho dela no colo, sem que houvesse assim diz o Senhor. Agora, se o pastor falar assim, agora, o profeta não vai liberar uma palavra contra o coração de Deus. Aí eu vou aplaudir e vou dizer, realmente, aquilo que o profeta fala. É, um dos significados de profeta é aquele que sente o coração de Deus. Pronto, eu concordo plenamente. Logo é o coração de Deus que e direcionou ele. um dos motivos, se o senhor viesse perguntar desarmado, o porquê que eu defendo que o profeta fala até sem Deus mandar e Deus assina embaixo, eu digo é porque o profeta nunca vai falar contra o coração de Deus. O profeta fala exatamente aquilo que está no coração de Eu Deus. concordei com o senhor no início, quando eu disse as pessoas na internet podem não ter concordado, às vezes o senhor não tenha sabido se expressar. Não, eu expresso a palavra de forma literal, sem explicar, para Então gerar foi frase de polêmica, efeito mesmo, que foi frase para de efeito. chamar a atenção. Frase de efeito e o efeito Eu foi não a sou viralização. contra, pastor. Não, A frase de viralizou. efeito. Quem está batendo em sensacionalismo é o senhor. Agora eu digo que essas Bato. frases de efeito é sensacionalismo. O senhor traz jargão o tempo todo. não. O senhor tem frases de efeito O senhor não o tempo fez todo. isso. É porque eu estudo. Eu penso rápido. Sim, isso E é... eu tenho um público jovem que também é alcançado Não, pastor, por essas quando, frases. quando eu começo a desenvolver um raciocínio, o senhor me interrompe, o senhor tem medo do que eu vou falar. Por que eu deixo o senhor falar o que o senhor quiser? Pastor, o meu medo Porque é o eu senhor não tenho estuprar o problema texto. da verdade. O senhor está desrespeitando o Anote texto. aonde eu estuprei o texto. Eu provei, pastor, No tá gravado. final da minha fala, o senhor vai Novo lá e Testamento, corrige. pastor. O cara falando sem Deus mandar e Deus assinando embaixo. Olha, Não tem, pastor. Paulo chega para Elima, vamos ver o texto? Vamos lá. Olha, é a 102.9. Você pode mandar a sua pergunta aí, tanto o pastor Eliseu quanto... Eu estou tentando ser mais... Em Atos capítulo 13, versículo 8, Paulo, cheio do Espírito Santo, encarou Elimas nos olhos. Paulo disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo. Paulo diz: preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e tu ficarás cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante a neblina e a escuridão cobriram-lhe os olhos. Posso falar? Sim. Cheio do Espírito Santo, pastor. Eu nunca falei que o profeta não é cheio do Espírito Santo, Pastor, pastor. Pastor, rebata o que eu disse, pastor. Pronto. Não rebata o que eu Bora lá, não pastor. disse. Profeta É fala... por sua conta que eu disse que o profeta fala O do texto próprio não- coração dele. É por sua Não, eu não disse conta que o que eu senhor disse disse que o isso. profeta fala sem estar cheio do Espírito Santo. É claro que o profeta está cheio Vamos do lá, Espírito pastor. Santo. É claro que Paulo, o profeta... cheio do Espírito Santo, disse. A Isso. dinâmica aí é:
influenciado pelo Espírito, levado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, induzido pelo Espírito, Concordo. disse. Então não foi ele naturalmente falando para Deus assinar embaixo, pastor. Eu concordo. Pronto. Não muda Então, nada não do é que eu isso. falei. Muda, pastor. Ele não está falando Não, por si para Deus assinar embaixo, Olha, pastor. eu queria perguntar aqui aos dois debatedores, Deus me livre, posso usar essa expressão, não há pecado nela. O senhor né? pode, depois que eu terminar minha leitura, 2 Pedro 1:21. Rapaz, mas aí você tem que entender que quem comanda o programa sou eu. Mas o senhor me deu permissão. O senhor perguntou. Vai lá, Por favor, desculpa se eu ofendi o senhor, não, pastor. de maneira nenhuma. 2 Pedro 1:21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pode Mas continuar. essa profecia, que profecia é essa, Eliseu? Essa profecia é a profecia fundamental do Antigo Testamento. Sim, Nenhum sim. homem, só que ele generaliza. Nenhum, nunca foi profetizado por vontade de homem, mas Nenhum não homem. o tipo de profecia. Aí Nenhum. é a profecia fundamental do Antigo. E o Novo Testamento. Nenhum homem tem E o nenhum- poder de fazer nenhuma Concordo. profecia fundamental. Não, Não é isso? não, mas o Novo Testamento também diz que ninguém Não, pode falar o se não homem for também, pelo Espírito. Isso. Tá? Mas agora, a pergunta é, quando Paulo orienta a igreja, se não me falha a memória, vocês são os debatedores de Coríntios, ele diz, assim diz o Senhor. O que eu aprendi do Senhor, isso eu vos ensinei. Pronto, claro. Mas depois ele vai dizer, olha, não diz o Senhor, digo eu, Paulo. E ele passa um ensinamento à igreja, no seu modo de vista. Lá no final, alguém pode dizer, mas peraí, o que Paulo disse não vale. E ele diz assim, mas porventura não tenho eu o Espírito de Deus? Pronto. Então a pergunta é, os debatedores, um homem pode falar algo? É uma pergunta. O homem pode falar algo. Logicamente, para que esse homem fale algo, esse homem está debaixo da direção de Deus. Mas que seja uma compreensão sua. Que ele é guiado pelo Espírito, porque Paulo diz, porventura não tenho eu o Espírito de Deus, mas aquilo fica claro que era uma interpelação sua. Uau. E que de alguma forma Deus ratificou o que ele falou, até porque está nas Escrituras. Como é que o senhor entende isso, ou o senhor traz uma interpretação para nós disso, pastor Eliseu? Ele sendo apóstolo, pastor, Sim. o que ele fala serve de fundamento para a igreja. Ok. Ele foi estabelecido desde Atos capítulo 9, ele se auto-intitula de obreiro emergente. Paulo, como apóstolo, ele tinha concessão apostólica. Tendo a concessão apostólica, ele pode dizer, digo eu não, Senhor. É o meu entendimento pelo meu estudo Pelo do estado apostólico que ele está. a posição Só que ele vocês tinha, tinham. que não tem mais. Certo. Como ele, Ninguém. não. Então, essa autoridade ele tinha. Concessão apostólica dada pelo próprio Deus, senão esse texto não seria inspirado e E preservado. estava lá na Escritura. Então, a inspiração está ali até no fato dele dizer, digo eu, não, Senhor. É a liberdade do apóstolo de interpretar os princípios do Antigo Testamento e aplicar no Novo Testamento numa situação específica. Pastor Gesiel, como é que o senhor interpreta esse texto? Eu acho que esse texto é exatamente uma explicação daquilo que eu acabei de trazer aqui. Perceba, digo eu, não o Senhor. Mas não é porque digo eu que é produzido por minha vontade, que o Espírito Santo não está dentro de mim me influenciando para dizer isso que estou dizendo, ok? Agora, se fosse a mesma coisa, se não houvesse uma distinção entre o que diz o Senhor e o que digo eu, ainda que impelido pelo Espírito Santo, Paulo não teria necessidade de colocar essa distinção. Agora, o pastor Eliseu Rodrigues trouxe uma outra situação que é uma problemática para mim, que é que em Efésios capítulo 2, versículo 20, os profetas ali citados, ou ali feito referência pelo apóstolo Paulo, são profetas do Antigo Testamento e não profetas daquele tempo. E eu não consigo ver assim, até porque o contexto do próprio texto, é só você ler de forma linear, vai mostrar que não, de fato, a igreja primitiva ela estava fundamentada sobre aquilo que falavam os apóstolos e os profetas. Eu acho lindo
a colocação da palavra na Bíblia, porque o Senhor coloca primeiro apóstolo para depois colocar profeta, exatamente para o pastor Eliseu Rodrigues não chegar aqui e dizer que os profetas vêm primeiro e depois vêm os apóstolos. E foram os profetas do Antigo Testamento e agora os apóstolos do Novo Testamento falando coisas para juntar e formar a doutrina da igreja. Não. A doutrina da igreja primitiva era a doutrina dos apóstolos e dos profetas. O apóstolo Paulo era apóstolo, o apóstolo Paulo era profeta, ele falou coisas, deu ensinamentos doutrinários, mas também trouxe profecias, tanto profecias para seu tempo, quanto profecias atemporais, profecias escatológicas, inclusive. Então, a igreja primitiva é firmada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, e esses profetas não são profetas do Antigo Testamento. É só você ler a Bíblia, está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, que o Senhor estabeleceu na igreja, primeiro apóstolo, primeiramente apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. E aí por diante. Então, primeiro na igreja apóstolo, depois na igreja profetas e depois, a não ser que o pastor vai dizer que esses profetas também são profetas do Antigo Testamento. Profetas, aqui citado por Paulo, são profetas do Novo Testamento. Já que a resposta é interpelar o pastor Eliseu, mas olha, nós estamos atravessando os oceanos. Eu estou recebendo aqui muita mensagem dos nossos queridos irmãos lá nos Estados Unidos, querido pastor, né, Otacílio Júnior, da nossa igreja em Delaware, em Salisbury. Um grande abraço, amigo, a todos os irmãos da Califórnia. Olha, você não pode perder a inauguração da sede mundial das Assembleias de Deus, logo no mês de agosto, querido pastor Eliseu. Pastor Gesiel, quem Jesus mandou primeiro, apóstolo ou profeta? Apóstolos. Então pronto, primeiro apóstolo. Depois ele mandou quem? Atos 2, quando as pessoas falaram línguas, Pedro disse que aquelas pessoas que estavam falando línguas estavam fazendo o quê? Estavam bêbados, estavam... Não, Pedro, não foi o povo, Pedro. Pedro disse que elas estavam profetizando conforme a profecia de Joel. Isso. Segundo lugar, profetas. Então perceba, pastor, o tempo cronológico. Primeiro ele enviou os apóstolos. Isso. Depois ele enviou os profetas. Foi o que eu falei. O senhor não disse isso, pastor? Eu falei primeiramente apóstolo, depois profeta. A não ser que o senhor queira misturar os profetas e primeiro foi apóstolo, para depois profeta, como se tivesse uma categorização, uma diferenciação de posição. Existe. No texto que o senhor citou, não, pastor. Não existe. A Bíblia se interpreta com Bíblia. Bora lá. Pode abrir a Bíblia à vontade, pastor. 1 Coríntios 12, pastor, está falando sobre os dons espirituais. Não necessariamente. Está falando sobre dons espirituais, está falando sobre operações, está falando sobre serviços, ministérios. Versículo 4. A diversidade de dons. Os dons são diversos. A diversidade de ministérios, porque só o dom é para servir, ministério é servir. Isso. A diversidade de operações. Os dons são operações. É Deus operando na igreja, através da igreja, apesar da igreja. Isso. Então, 1 Coríntios 12, pastor, acerca dos dons. Ele começa com dom e termina com dom lá no capítulo 14. Efésios 2, pastor, não se limita aos dons. Efésios 2 já é o ministério fundamental. Me mostra Paulo dizendo que a profecia do capítulo 12 é fundamento para a doutrina. Não é. Ele diz que quem profetiza no capítulo 12 e 14 tem que se submeter ao escrito dele como apóstolo. E o escrito dele como apóstolo se fundamentava nos escritos dos profetas. Já que o senhor disse isso, me mostra um texto de um profeta escrito no Novo Testamento para a igreja se fundamentar. Os profetas de Efésios capítulo 2, versículo 20, é do Antigo Testamento, pastor? São textos do Antigo Testamento. Então vamos para a Bíblia. Fundamento dos profetas. Eles criaram o fundamento, a antiga aliança, os textos do Antigo Testamento, para que a igreja se fundamentasse. Principalmente, pastor, se o senhor ler Lucas 24. Não, pastor, vamos ficar com o texto, cada texto, vamos em cada texto. Não, eu estou dizendo que ali é fundamentais. Lucas 24. Muito bem. Em Lucas 24, Jesus conversando com 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha isso, pastor Carlisto. Que coisa interessante e linda. Versículo 25. E ele lhes disse, Jesus falou com os 2 no caminho de Emaús: nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Até Jesus se fundamentou aqui, ó. 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, menores e maiores, escritos, explicava-lhes o que dele se achava escrito. O que profeta não escreveu sobre Jesus, é óbvio que Jesus não usou. Jesus está usando textos escritos, são fundamentos. Jesus está falando sobre profecias messiânicas, pastor. Ok, fundamentos. Okay. Jesus se baseou
em profetas que escreveram sobre ele para explicar as escrituras. Muito fundamento. bem. Efésios 2, fundamento. Efésios 2, 19 para contextualizar. Bora. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Agora é só seguir o texto. Efésios capítulo de número 3. Perceba que é uma construção perfeita. Efésios 2, Efésios 3 e depois Efésios 4, a composição dos 5 ministérios. Efésios capítulo 3, versículo 5. O senhor está com a Bíblia aberta, pastor? Estou com a Bíblia aberta, pastor. O senhor pode ler, por favor? Qual versículo, pastor? Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, o mistério do Evangelho. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Tá. Então esses profetas não são do Antigo Testamento, concorda? Esses aqui não, do capítulo 3 não. Tá. Então no capítulo 2 é um tipo de profeta. E eu provo. Capítulo 3 é outro tipo de profeta. Eu provo pelo contexto. Vai. O capítulo 2, ele fala, a partir do versículo 12, passado. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Os profetas tinham aliança com Israel. Estrangeiros às alianças da promessa. Os profetas tinham aliança debaixo da promessa. Não tendo esperança sem Deus no mundo, só os profetas de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, quem estava longe está perto. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Paulo está falando sobre o ministério de Cristo em encarnar e reconciliar o homem com Deus. 17, ele está falando de evangelismo. Ele evangelizou a paz e vocês que estavam longe e agora e que estavam perto ali, porque por eles ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vocês estão, igreja do Senhor, a igreja em Éfeso e a igreja de todo o tempo, fundamentados nos textos, fundamento, pastor, a expressão aqui é fundamento, dos apóstolos e dos profetas. Cristo é o principal fundamento, ou seja, os profetas escreveram, os apóstolos pregaram e escreveram, aqui no tempo ainda estavam em construção, para que a igreja se fundamentasse nas doutrinas deles. Aqui no capítulo 13 ele está dizendo que nesse último século, o evangelho que era oculto no versículo 3, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco escrevi, é o que você está fazendo no capítulo 2, como me foi revelado, como eu escrevi um pouco antes. Por isso, quando ledes, podeis perceber minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Deixa eu concluir. O evangelho que antes era oculto a esses que trabalham pelo dom de profecia na igreja, agora a eles é revelado, porque a igreja é um povo profético. Fazer uma pergunta, então, aqui aos debatedores, e eu volto a palavra ao querido pastor Gesiel e ao querido pastor. A pergunta é o seguinte, pastor Eliseu. O texto vai dizer que há uma nova revelação aos profetas do Novo Testamento. É isso? Aqui não. Não, na verdade... Está dizendo que o evangelho que era oculto foi revelado. Então, por isso que eu digo, uma nova revelação a eles. Comparado lá, entendi. Comparado lá, que os profetas não alcançaram. A minha pergunta é, essas novas revelações referente ao evangelho, sim, ponto, elas alcançam, é a pergunta, tá certo? É só uma pergunta, não estou dizendo nem que ela alcança o que o pastor está defendendo. Eu não sei se há base para isso, de que essas revelações vão mais adiante, como o senhor diz. O profeta, ele direciona, ele recebe uma palavra que muitas vezes pode direcionar alguém. A minha pergunta é, ela se milita às questões bíblicas do evangelho? A bíblica é essa? Ou o evangelho, essa palavra evangelho pode ser tido como uma concepção geral daquilo que nós pensamos como o evangelho? Pode responder. Ok? Pergunta da Cássia Marília ao pastor Eliseu, o senhor responde depois, tudo bem, pastor Gesiel? Sem problema. Pode ser assim? Sem problema. E depois ao querido pastor Gesiel. Pastor Eliseu, existem profetas hoje em dia?
Depois dele eu respondo agora? Ou não, o senhor pode responder. Existe o ministério profético. E existe o profeta que fala pelo dom da profecia. Só que esse profeta que fala pelo dom da profecia tem que se submeter ao julgamento da igreja. Eu acho interessante que essas igrejas que é pastoreada por profeta quase não tem mestre. Quase. Os caras pegam o microfone para pregar até Mas, pastor Eliseu, mas também nós temos um monte de igreja que é cheia de mestre, que não tem profeta. E aí? Verdade. Isso é verdade. Será que, a minha pergunta é o seguinte, será que um não está interpolando o outro? Por exemplo, eu sou um mestre da palavra, então aqui eu não dou lugar para profeta. Eu tenho visto isso aí, eu tenho visto um monte de pastor que se acha o bambambam das escrituras, e se uma irmã vai levantar lá, logicamente, cada um fala a maior profecia, a palavra de Deus, ninguém está questionando isso. Mas se não se deixa. Concordo. E aí nós temos um monte de ministério profeta, pastor, sou profeta, quando alguém vai falar um texto, ó irmão, opa, peraí, não pode ser interpelado. Como pentecostais nós Será temos. que não está faltando entre nós o equilíbrio? O Gesiel falou que está faltando profetas na igreja. De deixar que os dois ministérios se manifestem na igreja para edificação do corpo, e esses dois ministérios de mestre e de profeta andarem junto? É só uma pergunta aí, pastor Gesiel, para... Deixa eu só concluir a resposta para ela. Sim. Então, para nós, pentecostais continuistas, existem sim essas categorias de profeta. O profeta que fala pelo dom de profecia, mas sua profecia deve ser julgada pelas escrituras. Óbvio, ele não vai profetizar, se a palavra veio de Deus e o dom veio de Deus, ele não vai profetizar aquilo que está fora das escrituras sagradas. E tem o ministério profético, que é o pregador que prega com senso de urgência. Sim. A voz dele transmite que a igreja se arrependa. O jeito que ele prega é dramático. O senhor estaria nessa classificação? O senhor que está dizendo? Não, eu estou perguntando. Ah, tá, porque João, quando disseram assim para João, você é profeta, ele disse, eu não sou, sou a voz que clama no deserto. Então, por isso que eu estou dizendo. Eu não usaria afirmar, mas o senhor já deve ter ouvido e visto isso. Eu já tive esse tipo de testemunho. Quando eu acabo de pregar, várias vezes, já deve ter acontecido com o Gesiel, que ele também prega, alguém fala assim, tudo que você pregou a igreja precisa. Tudo que você pregou eu queria falar. O pastor diz assim, eu não tinha coragem de falar, eu não poderia falar senão... Ou seja, na minha própria vida, o senhor parece que o senhor estava na sala de casa hoje. E você não profetizou, tá vendo? Como um profeta, mas você simplesmente pregou. Isso foi uma profecia. E Deus pode usar o cara que tem o ministério profético em profecia. Para falar sem citar as escrituras, da mesma forma que o senhor falou. Sim, Deus pode usar o cara. Pastor, querido, pastor eu concordo com o que o pastor Eliseu Rodrigues acabou de falar. A posição do pastor Eliseu não é uma posição clássica da própria Assembleia de Deus. Eu até hoje, talvez eu desconheça, mas até hoje o que eu tenho visto dos teólogos tradicionais, pentecostais, bem como os reformados, é que não existe mais ofício profético, ministério profético. Ouvir isso do pastor Eliseu alegra muito o meu coração. Isso anda também num caminho de uma aberração, gente. Negar aquilo que ainda existe. É errado. Pastor, a gente pode tirar o excesso sem remover o essencial. Porque até no meio porque o que parece lá no capítulo 14, eu não quero que proibais. Não pode proibir. Pode ser dispensável as línguas, por exemplo. Pode ser dispensável, mas proibir não. Mas parece que ela tem uma função também de edificar, não é isso? Claro, mas tem igreja que proíbe mesmo. Olha aí, pastor. Pentecostal. Eu estou falando isso porque, de fato, embora esteja surpreso, mas estou muito feliz, estou muito alegre. Eu acredito que em breve nós veremos aí na Assembleia de Deus pessoas reconhecidas pela igreja. Fulano de tal é um profeta, não apenas alguém que carrega o dom de profecia, pastor. Para mim, o profeta é exatamente... Só rapidinho, Gesiel, a Madureira dá muito valor, a Madureira. Mas não tem ninguém que é reconhecido com o ofício profético. Irmão. Irmão. Nós temos muitos pastores que há um reconhecimento do ministério fulano. A Madureira eu reconheço que de fato está à frente, ainda falta, tipo assim, pastores como ministério profético, olha aí. Ou seja, eu quero que a igreja reconheça, como na Bíblia, profetas. Apóstolos, primeiramente Deus deu na igreja apóstolos, profeta, braço direito. Quando o senhor diz assim, o senhor diz uma consagração, reconhecendo como hoje nós reconhecemos. Ordenação, na verdade. Uma ordenação. Isso, pastor Calixto. Na verdade, nós não consagramos ninguém, nós ordenamos. A igreja reconhece o ministério. Então, assim, está chegando o tempo, Jesus não voltar nos próximos 100 anos, nós vamos ver em breve, dentro das Assembleias de Deus, pessoas sendo reconhecidas, ordenadas. Fulano é um profeta, fulano é um apóstolo. Meu Deus.
Deus. Eu declaro isso em nome de Jesus, nós veremos esse tempo. E o profeta, de fato, é alguém que carrega a palavra, alguém que se diz profeta e não carrega a palavra. Os profetas, tanto do Antigo Testamento, quanto os profetas do Novo Testamento, eram profetas cheios da palavra. No Antigo Testamento, os profetas, eles não simplesmente recebiam um dom e começavam a profetizar. Eram profetas que passavam por uma escola, eram profetas que eram treinados em uma escola, conheciam as Escrituras. Os profetas do Novo Testamento, da mesma forma. No livro de Efésios capítulo 2, no livro de Efésios capítulo 3, do livro de Efésios capítulo 4, está falando sobre o mesmo tipo de profeta. Isso aqui eu discordo do pastor Eliseu. A palavra profeta no grego é profites, que são união de duas palavras, que é a palavra pró e a palavra fine, que quer dizer pró, aquele que vê antes, ou antecipadamente, aquele que sabe primeiro, e aquele que fala, fêmea, aquele que fala, aquele que diz antecipadamente, aquele que fala sobre o futuro antes que o futuro aconteça. Esse é o ministério do profeta. O profeta é aquela pessoa que corrige a igreja, o profeta é aquela pessoa que direciona a igreja, diferente do irmão que tem um dom de profecia simplesmente, está limitado a consolar, encorajar, edificar, e não necessariamente todo mundo que profetiza na igreja tem sequer o dom de profecia. Ok? Todos podem profetizar. Em um ambiente profético, Deus pode pegar qualquer um dentro da igreja e esse pode profetizar. Pastor Gesiel, eu tenho uma pergunta para o senhor, mas eu vou fazer a pergunta e eu volto com vocês para uma pergunta para os debatedores tentar esclarecer para nós hoje. Pergunta ao querido pastor Gesiel. Como o texto de Mateus 23 e 34 pode se referir a Deus enviando profetas no futuro, se o verbo envio está no presente, no grego e português, se referindo a Jesus e a João Batista? O que esse irmão está dizendo é que esse texto se refere simplesmente a Jesus e a João Batista. Como é que o senhor interpreta isso? Se o irmão acredita que o texto está se referindo a João Batista, Jesus não pode ser, ele não pode enviar ele mesmo. Se o irmão acredita que Jesus está falando sobre João Batista, só se João Batista voltar dos mortos, porque quando Jesus falou isso, João Batista já tinha morrido fazia já um tempão. Pastor Eliseu. Mas isso aí é porque Jesus está aplicando um texto já cumprido, por isso que ele está fazendo essa pergunta, porque o texto está no presente. O texto se cumpriu nos pais que mataram os profetas, e o texto, ele está ratificando o texto. O texto ainda existe que diz isso sobre vocês. Não tem como esses profetas de Efésios 3 serem usados como fundamento dito em Efésios 2. Eu vou usar um exemplo aqui de os discípulos de Tiro, Ágabo e Lucas falaram para Paulo não ir. E eles falaram pelo Espírito, ou seja, de alguma forma, o dom ali da profecia estava envolvido nas palavras deles. E as palavras foram testadas. O que Paulo fez? Se sentiu livre para desobedecer. A advertência profética de Ágabo estava correta no que diz respeito à perseguição que Paulo enfrentaria caso fosse a Jerusalém. Mas errou em 2 pontos. Os judeus, apesar dos judeus terem começado a perseguição, foram os romanos que amarraram e não os judeus. E a gente percebe que Paulo não foi num tempo e não aconteceu num tempo conforme Ágabo falou. As aplicações vieram equivocadas, as aplicações vieram cheias de emoções. Paulo sentiu que não tinha a mesma autoridade das Escrituras. E como ele fala nos capítulos 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios, esses profetas precisam ser julgados. Se eu estou pregando com a Bíblia aberta, a minha pregação, baseada na Bíblia, não deve ser julgada se eu não estou falando ali, estou profetizando. Não, se eu estou expondo o texto como o texto é, quem tem um dom de profecia tem menos autoridade do que aquele texto. Se Paulo disse que quem fala pelo dom de profecia tem que se submeter à palavra escrita, logo é a palavra escrita que é o fundamento, e não o profeta que está falando pelo dom de profecia. Pelo dom de profecia. E o profeta de Efésios 3, eu não vejo, como eu vou discordar aqui do Gesiel, claro, eu tenho uma liberdade para isso, como o profeta fundamental de Efésios 2. Até aqui, esse é o meu ver. Ele obedece o conselho de Tiago para não escandalizar os judeus, mas não obedece a profecia de Ágabo, que poderia gerar livramento para ele. Não subir a Jerusalém, na mente de Paulo, iria atrapalhar o evangelismo lá. Então, eu estou usando esse texto para fundamentar que o fato do cara ser chamado de profeta não significa que ele é fundamento para a igreja, se ele não foi fundamento nem para o apóstolo Paulo.
pastor... Não, ninguém hoje é fundamento para a igreja. Nenhum profeta que fala hoje, independente se é alguém que tem um dom de profecia ou que tem o ofício profético, ninguém traz consigo de si mesmo fundamento para a igreja. Ok? Ali eu estou falando, o texto está falando exatamente de profetas que trouxeram fundamentos doutrinários para a igreja. E a igreja, esse debate, ele não é importante, ele é urgente. A igreja precisa acordar para restauração. O pastor Gesiel Nunes Gomes, ele falou na ministração dos Gideões uma palavra muito interessante. Ele disse assim, ó, a igreja brasileira perdeu muito e por muitos anos por não reconhecer o ministério dos apóstolos e o ministério dos profetas. E não é porque a igreja não reconhece que eles não estão aí. E aqueles que de fato são, não estão nem preocupados com o título. Aqueles que de fato são, estão preocupados com o ofício, independente de você reconhecê-los como profetas ou reconhecê-los como apóstolos, como, por exemplo, o próprio pastor Gesiel Nunes Gomes, que falou essa palavra, eu o reconheço nas minhas limitações como um apóstolo. Eles existem, eles estão aí, eles estão cumprindo a sua função, eles não estão preocupados. Na verdade, eu quero destacar que a maioria daqueles que pega para si o título, não são, nunca foram, nunca serão, não sabem nem sequer o que é ser, ok? O profeta na Bíblia não é aquele que revela, não necessariamente aquele que revela. O diabo também conhece a sua vida. Aliás, a mulher que revelou Paulo e Silas, revelou tudo certinho, não revelou nada de errado. E revelou tudo certinho, só que era um espírito de adivinhação, ok? O profeta de verdade também não é aquele profeta que necessariamente tudo que ele falar vai se cumprir. A palavra dada ao profeta é uma palavra inspirada, não é uma palavra ditada. Por isso, nós precisamos julgar as profecias, por isso tem que ter crentes maduros na igreja, crentes espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo não obedeceu tudo que Ágabo falou e nem tudo que Ágabo falou aconteceu exatamente como aquilo que ele disse. O senhor perdoe cortar o senhor, eu acho que até para o senhor poder interpelar sobre isso, porque o que o pastor Eliseu levantou uma questão, o Ágabo profetiza, correto? Ele vai dizer que quem amarraria o coitado do profeta, o coitado do profeta vai profetizar, e eu já vi muito disso, eu que fui criado em comunidade, onde uma classe social não é tão favorecida de estudos e tal, e eu vi muito irmão profetizar e disse, Jesus o vai fazer. E a pessoa desacreditar por causa do linguajar errado do profeta. Né? Mas o profeta, ele... Eu não desacredito. Eu também não. É isso que eu queria trazer à mesa, o seguinte. Dá para negar que Ágabo estava influenciado pelo momento que está se passando? Porque a questão é, a sua profecia se cumpriu sim ou não? Cumpriu. Foi amarrado. Teve perseguição. Teve perseguição, foi amarrado. A influência do momento de saber que o que Paulo está lidando é contra os judaizantes não influenciou na sua profecia? Claro. Essa é a pergunta. Agora, pelo profeta ser influenciado, e aí ele acaba achando que é os judeus, quando na verdade eram os romanos. Mas a sua profecia é mentirosa? Como é que fica essa questão? E aí, pastor Eliseu, como é que a gente faz? Como é que faz Gesiel? O que é importante, e aí eu pergunto ao senhor, que é o debate que hoje gira em torno de nós, por exemplo, os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. A questão é o seguinte, o que interessa mais? Jesus voltar ou voltar antes e voltar depois? Jesus voltar. Jesus voltar. Eu digo para eles, o que eu sei é que ele volta. Quando? Se vem antes, se vem no meio, se vem depois, eu não sei. Eu sei que ele vem. Então a pergunta é, o que é mais importante? É que a profecia se cumpra ou a forma que ela se cumpre? Eu cortei, pedi perdão para o senhor, cortei o pastor Gesiel, e aí o pastor Gesiel volta com a palavra. É mais importante que a profecia se cumpra, é importante que cada irmão que tem um chamado profético tenha sobre si um sacerdote, alguém que não puxa seu saco, alguém que não vai massagear o seu ego, alguém que vai te corrigir, que vai... Então, peraí, então o senhor está concordando com o Eliseu que esse cara, só porque ele é usado em profecia, ele já não aceita o pastor, vai lá, abre na igreja, põe uma placa, que isso é perigoso. Não, esse não é nem o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta tem sempre um sacerdote sobre ele. Você pega isso no Antigo Testamento, Jetro,
era o sacerdote de Moisés, era aquele que tinha autoridade para confrontar Moisés, colocar Moisés no lugar dele. Jesus, o próprio Jesus, se submeteu à ordenação de João Batista, à ativação de João Batista, e por aí vai. Nós precisamos ter pessoas, autoridades sobre a nossa vida, pessoas que nos discipulem, que nos instrua. Todo homem de Deus, todo dom, ele é uma pedra preciosa, mas que precisa ser lapidado, não vem pronto, ninguém chega maduro já na vida ministerial, precisa ser lapidado, a igreja precisa ter paciência, precisamos ter discernimento para saber quem é o falso profeta que profetiza enganosamente e saber quem é o verdadeiro profeta, porém é imaturo, precisa aprender, precisa tirar alguns excessos, e muitos lugares eles estão preferindo ficar sem o mover profético do que tratar os excessos. Gente, eu queria ir muito mais com você, mas o horário já estourou, pastor Eliseu. Tão bom que foi. Foi bom mesmo? Olha, dizer para você o seguinte, nós teremos outros debates como esse. Talvez a nossa pergunta hoje esse sensacionalismo. Será que nós também não estamos indo para o extremo que tudo é sensacionalismo? Por exemplo, o pastor Eliseu acabou de citar o texto, eu perguntaria a você, como que nós analisaríamos hoje um profeta levantar no culto, pegar uma cinta, amarrar um pastor e arrastar ele em cima do púlpito? Nós diríamos isso é sensacionalismo? Mas nós não temos alguém fazendo isso com um apóstolo? No Novo Testamento. No Novo Testamento. Porque... Sim, pastor Eliseu. O estilo, o gênero literário do texto. É uma narrativa. Não é um mandamento. Não é. Então, é uma narrativa. É uma narrativa. A base para o profetismo é 1 Coríntios 12-14. Tudo com ordem e decência. Mas a pergunta foge da ordem e da decência um profeta fazer isso? Dentro da direção de Deus, pastor, vai ser tudo em paz. O então, pastor por aceita, isso que eu digo, a igreja recebe. Então, essa é a questão. Será que tudo foge da ordem e da decência? Eu costumo dizer a todo mundo, evite pegar qualquer pastor como exemplo para qualquer coisa. Ele é o anjo da igreja, ele é a autoridade da igreja e não deve ser exposto. Mas é coisa para a gente pensar, né? Será que tudo hoje... Basta um irmão dar mais um... O cara não vai derrubar o pastor, na igreja, não vai dar um murro no pastor, agora fazer um exemplo. Pastor, e a gente sempre fala, né? Permita, pastor, né, permita, não é? Vocês são pregadores, né? Fazem muito isso. Agora eu penso assim, pastor Calixto, assim como o pastor Eliseu disse que algumas pessoas ouvem uma frase que eu falo e de forma literal e não entende a minha explicação daquela frase, pode me julgar mal. Eu entendo que muitas pessoas, ao ouvir o pastor Eliseu Rodrigues, também não tem uma concepção clara sobre aquilo que ele crê, sobre aquilo que ele defende. Hoje ele está trazendo aqui muitas coisas... sobre a própria pessoa do Eliseu, hoje o pastor Eliseu está trazendo aqui muitas concepções que muitos dos seus seguidores não sabiam que o pastor Eliseu tinha, até pelos comentários no vídeo. Muitos comentários. Profeta nem existe. Vai lá, pastor Eliseu, prova que profeta não existe. Destrói. Olha só, não é? Ok. Agora o pastor Eliseu Rodrigues dizendo aqui que acredita em atos proféticos se for uma direção do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o pastor Eliseu defende exatamente aquilo que eu defendo. Agradecer a todos vocês, pastor Eliseu, para suas considerações finais, amigo. Obrigado, pastor Calixto, ao nosso bispo Samuel Ferreira, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo textos, esclarecendo dúvidas e apresentando nossa visão. Eu me esforcei, para apresentar a minha visão pentecostal clássica. O que eu conheço de pentecostalismo, Gisele, é isso aqui. A gente tenta remover os excessos sem anular aquilo que é essencial. Aos amigos que estão assistindo, meu Instagram tá aí no YouTube, Eliseu Rodrigues Oficial. Se inscreve lá no meu canal, Pastor Eliseu com Z-U, Pastor Eliseu Rodrigues. Um beijo para minha esposa que está me assistindo, meus filhos, Esté Caroline, o Eliseu Filho. E... Você já tem 2 filhos? 2 e... Tá vendo terceiro. Rapaz, parece ser tão novo, cara. E a Nani que perturba. Um abraço, Deus abençoe. Se inscreve no canal da rádio, pessoal. Se inscreve e deixa o seu like. Não, fala lá, Eliseu. Fala lá o canal da rádio. Olha lá, Eliseu. Olha lá, fala aí. Lá ali? Fala lá. Mais FM 102.9. Mais FM 102.9. Mais FM 102.9.
agora vai subir. A Mais FM 102.9. Ô, pastor, antes das suas considerações finais, olha para aquela câmera ali, ó. Como é que é aí o canal da Mais? Pede para os seus seguidores seguir a Mais FM. Mais FM 102,9 no YouTube, no Instagram. Parabéns, tá tudo muito bonito. Mas tá fala de novo, pastor. Fala de Mais novo. FM 102,9. Todo mundo seguindo e acompanhando. Eu tô acompanhando os debates aqui já faz uns dias. Esses dias deu vontade de entrar dentro do debate. Meu Deus. Mas quando for assim, entra, Varão. Entra ao vivo. Acredito que estarei aqui outras vezes. Vai ser uma alegria. A palavra de Deus, ela usa no Antigo Testamento duas palavras hebraicas para profeta, que é Nabi ou Navi e Roi. Nós vamos ver o profeta sendo chamado de o profeta, vamos ver o profeta sendo chamado de vidente, vamos ver o profeta sendo chamado de o homem de Deus. O maior título que alguém no Antigo Testamento poderia receber era o título de o homem de Deus. O homem de Deus está descrito em 1 Samuel capítulo 9. Primeiro, homem honrado é. Segundo, tudo que ele fala acontece infalivelmente. Nesse tempo, Deus levantará, Deus ativará novamente a essência da igreja primitiva, que é ser uma igreja apostólica, é ser uma igreja profética. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos. Pastor, o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro prescritivo, nem normativo, como disse aqui o pastor Eliseu Rodrigues. Sim, nós entendemos muitas questões bíblicas a partir daquilo que nós entendemos na descrição. Não tem nenhuma ordem bíblica para jejuar. Não tem nenhuma ordem bíblica para orar de joelho. Só que nós lemos isso na Bíblia e nós o fazemos e entendemos que é o certo. Ok? Então Deus, ele fala, Deus usa os seus profetas, a igreja, ela foi estabelecida, ela é estabelecida, primeiramente Deus estabeleceu na igreja apóstolos, depois profetas, depois mestres e por aí vai. A Bíblia estabelece a ordem de prioridades, que o Senhor Deus possa continuar ativando, levantando os pastores, os mestres e os profetas e os apóstolos. Não fique acanhado, não fique envergonhado. A nossa teologia, ela é muito nova ainda, a teologia pentecostal. Nós, pentecostais, bebemos das fontes dos irmãos reformados. Tem pouquíssimas coisas na teologia pentecostal de verdade. Falando de teologia sistemática, tem muita coisa que está na teologia que não está na Bíblia, tem muita coisa que está na Bíblia que não está na teologia que deveria estar. Só que eu entendo teologia como sendo uma ciência. A ciência está sendo construída ainda, está sendo escrita. E eu acredito que nós ainda estabelecemos. Se Jesus não voltar nos próximos 50 anos, nos próximos 100 anos, ainda terá muita coisa para ser escrita sobre teologia genuinamente pentecostal, que reconhece os dons espirituais, que reconhece os dons ministeriais. Meu Instagram é Gesiel Dias Oficial e hoje à tarde eu vou estar no GuigoCast, ainda sobre a repercussão desse debate. Amanhã eu vou estar lá no Fábio Assunção, lá no Eu Acredito Podcast em Curitiba, ainda falando sobre esses assuntos que aqui falamos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pastor Gesiel. Deus abençoe ao querido pastor Rodrigues, em nome do bispo Samuel Ferreira, que é quem conduz esse programa e o diretor desse programa.